Fala pessoal, é óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor. Ô, Alan dos Santos, deixa eu fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Em 1919, ou no século XIX, provavelmente você, Alan dos Santos, e eu, e o Marco Antônio, e todos aqui na bancada que temos vocês, a gente seria comunista, a gente seria socialista, porque a gente não viu os efeitos deletérios do socialismo acontecendo. O nosso querido Olavo de Carvalho chegou a ser comunista nos anos 60. A minha pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje, até nos anos 50, no macartismo, houve uma perseguição lá a que eles achavam que era comunista, que eu acho também uma coisa opressiva, porque os crimes do Stalin... Foi todos comprovados. Exatamente. O crime do Stalin... Não foi. O Charlie Chaplin era comunista? Não, peraí. O que? Mas tudo bem. Adriles, o meu ponto não é esse. Adriles, o que você leu sobre McCarthy? Hã? O que você leu sobre McCarthy? Já li uma série de artigos. Estou falando o seguinte: houve exagero. Artigo não. Tem esses dois livros aqui fundamentais Houve indicados pelo professor Olavo de Carvalho. Meu ponto não é esse. Calma, Alan dos Santos. Meu ponto não é esse. Estou dizendo o seguinte: se é para falar de medicina, a gente tem que falar de autores. Preste atenção, Alan dos Santos. Até os anos 50, você seria comunista, porque os crimes do Stalin não estavam comprovados ainda. O Olavo de Carvalho, nos anos 60, era comunista. O meu ponto não é esse. O meu ponto é só para dar uma cutucada em você. Em 1919, todo mundo era comunista. A questão que se coloca é, hoje, Alan, a gente sabe dos crimes, não só do Stalin, da Cortina de Ferro, que mataram 100 milhões de pessoas. A minha pergunta a você, eu estou querendo te fazer uma ponte, é por que o comunismo ainda graça em se sabendo da história vil, sórdida, do que foi o comunismo? É um Estado, modelo burocrático estatal, que elimina as liberdades e que suprime qualquer tipo de cidadania, em princípio, fora daquele partido. Então, e a mata resposta, as pessoas, tortura as pessoas, censura as pessoas. Por que isso graça ainda até hoje? Em 1919 você também seria comunista, eu também seria. Mas, Adriles, a resposta a isso é exatamente o que aconteceu com McCarthy. Nesse livro aqui, por exemplo, Smearing, aqui, ó, nessa parte aqui do livro, na página 271, The Smearing of Innocent People, o professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo mostrando que, na verdade, todas as pessoas que o McCarthy denunciou eram realmente comunistas. Quando você falou assim, o Charlie Chaplin é comunista, seria o mesmo que dizer assim, a Anitta é comunista. Ocorre que essas pessoas colaboram com o movimento comunista como useful idiots, né? Idiotas úteis. O ponto central das denúncias feitas ao McCarthy é o seguinte. Eu cheguei a perguntar ao professor Olavo sobre o McCarthy, porque isso é um tema importante a gente tratar aqui, para responder, inclusive, a sua pergunta, que é o seguinte. Eu perguntei assim ao professor Olavo de Carvalho. Falei assim, professor, o McCarthy, ele conseguiu fazer exatamente o que os nossos inimigos estão fazendo conosco hoje. Colocando todo mundo dentro de inquéritos, colocando todo mundo dentro de CPIs, e ele não conseguiu ter êxito nenhum, mesmo que depois de anos foi tudo comprovado o que ele disse. Tudo comprovado. Não há um mísero nome que ele... Inclusive esse livro... O Oppenheimer também era comunista? Com certeza. Tá bom. Era simpatizante. É igual você falar. Os caras não sabiam nem o que era comunismo. A questão é essa. Mas aí então você vai dizer. Então você vai dizer que a Anitta, então, ela não é revolucionária quando ela trabalha. A Anitta é uma imbecil instrumentalizada. Mas os revolucionários trabalham tanto com. Exato, mas a questão é que essas pessoas não sabiam de história. Mas, Adriles, quando você tem um hospital. Adriles, quando você tem um hospital, ele é feito de médico e ele é feito de gente que limpa o chão. Você não pode ignorar que todas as pessoas que estão no hospital trabalham no hospital. Agora, se a pessoa é médico, cirurgião, neurovascular, ou se ela simplesmente está limpando um vaso sanitário, não importa, ela tem um grau... Mas você vai criminalizar a Anitta porque ela é idiota? Não, mas aí que eu não é crime. Não, mas aí, vamos lá. O McCarthy queria criminalizar, a questão é essa. Sim, isso foi um erro. E aí, por exemplo... É esse o ponto. Não, mas você disse que ele inventou, ele não inventou.
Aí eu perguntei pro professor Olavo. Quando você disse que o Charles Chaplin, que nunca leu Marx na vida, nunca tinha a menor noção, era comunista, Adriles, você vai achar que revolucionário é só quem leu Karl Marx? Há um artigo não, é o idiota útil, é a Anitta dizendo também, que a maior força a Anitta na cadeia, meu Deus. Adriles, posso falar? Adriles, eu posso falar? Posso falar? Não, rapidinho, não. Você tem que respeitar o Alan falando, senão fica muito confuso para todo mundo que está ouvindo, Adriles. Vai lá, Alan. O professor Olavo de Carvalho, ele escreveu um artigo que a maior força dos revolucionários é exatamente os idiotas que não entendem o marxismo. Ele escreveu um artigo sobre isso, porque de fato, se você for olhar, olha no mundo inteiro a atividade revolucionária. Todas as maiores forças revolucionárias são exatamente aqueles que não compreenderam o marxismo. Isso é um fato. Nós enfrentamos isso dentro da nossa própria direita. Quais são os personagens, os players de direita que mais atrapalham o movimento conservador no Brasil, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Espanha, Portugal, Estados Unidos? São exatamente aqueles que não conhecem o seu inimigo. Ou seja, alegar que alguém, ao não conhecer o marxismo, ao não conhecer teoricamente o que vem a ser o socialismo, que essa pessoa não é marxista, ela é o quê, então? Olha, nós precisamos entender algo... Inclusive o Olavo foi comunista, é isso que eu estou te falando, cara. Adriles, eu posso falar? Vai. É sério, isso não é legal. Olha só, uma coisa é meio evidente. Quem é cristão? É quem só entendeu a doutrina de Cristo ou aquele que faz o que Cristo pediu? Responde para mim. Você tem que assimilar o que Cristo pediu, assimilar o entendimento, a pergunta é objetiva. Adriles, a pergunta é objetiva. Cristão é quem está ali na tese, escrevendo o que é cristianismo. É aquele que faz. Então pronto, caralho. Comunista é quem age como um comunista. Mas meio óbvio. Não tinha percepção do que era comunismo, isso que eu tô querendo te falar. O Olavo de Carvalho, então, não sabia. O Olavo, em 1964, era comunista. Caralho! Mas isso ele que eu tô querendo falar. Mas ele as pessoas são enganadas. Você não pode criminalizar as pessoas porque elas são enganadas. Não, Adriles, uma coisa... Adriles, você está confundindo os tópicos. Macate é um escroto, pelo amor de Deus, ô Alan. Mas eu acho que ele errou também. Você então, tá maluco de achar que eu não tô dizendo a mesma coisa. Não, você não quer ouvir, caralho. Você não quer ouvir. Você tá entendendo. Você nem esperou eu explicar qual foi a resposta do professor Olavo, Adriles. Tá bom. Você já presumiu. Porra, aí não dá. Eu tô explicando que a denúncia dele foi verdadeira. Ele fez realmente um mapeamento. Esse aqui foi o primeiro livro. Isso aqui foi feito por agentes do FBI que vazaram e mostraram o Red Channels. Todos os comunistas que estavam envolvidos em atividades comunistas no mainstream media, na arte, no cinema, na cultura. Esse aqui foi o primeiro panfleto. Aí eu perguntei ao professor Olavo de Carvalho. Agora, antes de dar a resposta para o professor Olavo de Carvalho, entenda uma coisa, Adriles. O fato de... Você está confundindo os tópicos. O quid da questão é, ele denunciou os comunistas? Sim, isso não foi mentira e está comprovado. Agora, o que ele fez com essa denúncia era a atividade correta? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você não pode confundir os tópicos. E dizer que alguém que opera para os comunistas não é comunista, isso é loucura. É um ingênuo. Não, Adriles. Não, Adriles. Não, porque então chega um ponto que não pode ser mais ingenuidade. Uma pessoa que deixa o Clezão morrer, ela não é ingênua, caralho. Não, mas aí não é. Aí a comparação é esdrúxula. Não é esdrúxula. Uma reunião. Não é uma reunião de comunistas. Todos os assessores. Todos os assessores. O ator é um espião comunista? Não. Todos os juízes que se calaram no caso da Ludmilla, seja por ignorância, seja por fraqueza. Aí é outra coisa, cara. Isso não é ingenuidade, é omissão. São cúmplices. Omissão também é cumplicidade. Omissão também é cumplicidade. O Jorge Amado, aqui no Brasil, não sabia dos crimes do Stalin. Ele deixou de ser comunista quando soube da história sórdida de 20 milhões. É diferente então, você dizer que alguém que é se você está falando que ele deixou de ser comunista, é porque ele era. Você acabou de falar, Adriles, você acabou de falar que ele deixou de ser comunista, então ele era. Quando a pessoa ele era, muda... o Jorge Amado, mas ele não sabia do que estava acontecendo. Mas ele era, caralho! Porra! Então, eu não tô entendendo eu não tô. Eu estou tentando entender o ponto do Adriles e eu não estou conseguindo entender. O meu ponto é você colocar no mesmo balaio atores políticos e judiciais no Brasil, por exemplo, que sabem da opressão, da prisão, da perseguição que está acontecendo, é diferente.
de você colocar o Oppenheimer ou o Charles Chaplin nos anos 50, que não tinham a menor ideia do que era, em essência, o comunismo, e poderiam ser atores idiotas úteis, como criminosos. Criminosos. É diferente, é substancialmente diferente. Não, mas peraí, vamos lá. A parte da criminalização. Aí agora... Agora, para organizar, a gente vai ouvir o Alan, depois a gente dá uma viradinha. Minha pergunta nem era essa. A minha pergunta para o Alan foi consonante ao que disse. Porque hoje, em se sabendo dos crimes do comunismo, ainda existe agente comunista. Como é que eles conseguiram subverter a cabeça das pessoas de ainda acreditarem numa porcaria chamada comunismo que estabeleceram essa mudança de Mas eu vou poder responder essa pergunta? Mas eu vou poder responder essa pergunta? 100%. Ah, você me perguntou, eu respondi também. Então vamos lá, olha só. Por que eles conseguem isso? Exatamente com mentalidade igual a sua. Porque ao ver essas pessoas agindo dessa maneira, você fica passando a mão na cabecinha dela. Por exemplo, a Anitta. Ah, não, a Anitta não é comunista não, ela é só uma pessoa que está enganada. Ah, não, o fulano não é comunista não, ele só está enganado. Sim. Quando eu perguntei ao professor lá, eu falei assim, vem cá, por que os comunistas não tiveram êxito, ou no caso do McCarthy, por que o McCarthy e as autoridades americanas não tiveram êxito se a gente está vendo o documento de 1919 e vendo o que o McCarthy fez? A resposta do professor Olavo foi enfática, porque eles quiseram agir politicamente naquilo que nasceu na cultura. Não se combate na política aquilo que tem natureza cultural. Perfeito. Ou seja, perfeito, mas deixa eu falar, caralho! Eu tô te elogiando. Não, mas deixa eu falar, porque eu tô mostrando que você confundiu tudo. Em nenhum momento eu apoiei a criminalização do comunismo ou que o McCarthy fez uma atividade correta. Eu estou dizendo que a denúncia dele foi verdadeira e mesmo assim você confundiu tudo. E não quer admitir. E não quer admitir. Até agora você não vai admitir. Tem gente que frequentava reunião de Partido Comunista e é colocado como comunista. Pelo amor de Deus. Mas a pessoa que frequenta reuniões... Ué, o próprio Gustavo Corsão, ele fala isso. Ele fazia reuniões na casa dele com nazistas e comunistas e depois ele fala, eu deixei aquela merda. Ele organizava as reuniões na casa dele. Eram outros tempos, as pessoas não tinham noção. Outro tempo é o caralho, Adriles. Adriles, olha só. Então você tem que criminalizar o Olavo de Carvalho como ingênuo nos anos 60 também. Para de usar o caralho da palavra criminalização, porra! O Olavo, então, também era instrumentalizado pelo comunismo. Você não entendeu porra nenhuma. O Olavo era um marxista Eu estou te explicando que não é para criminalizar, caralho. Bola no chão. Adriles, já ficou muito claro que a criminalização não é um ponto. Então por que o Alan tá brigando comigo? Até agora que eu não tô entendendo. Porque toda hora você tá botando essa palavra na minha boca, caralho. Você tá misturando, bicho. Você tá misturando. Porra. Eu acho que a questão aqui, Alan, se você me permite, até pra gente conseguir dar uma encaminhadinha na pauta, é o seguinte. A gente não pode subestimar o efeito deletério do apoio de idiotas úteis, principalmente quando eles têm uma influência como a Anitta. E a denúncia é importante, porque se Felipe você Neto, tem... Olha o que o Felipe Neto fez comigo, Marco. Defendendo o regime, você tá falando, pô, quer dizer que a gente quer botar a Anitta na cadeia? Ninguém quer botar a Anitta na cadeia. Felipe sabe o que tá fazendo. Essa é a questão. Essa é a diferença. Felipe Neto não sabe... Felipe Neto não sabe o que o cu dele é, cara. Ele é burro. Ele sabe que há perseguição no Brasil. É esse o ponto. É isso que eu tô falando. Mas é diferente. O efeito Beleza, tá, eu não quero tratar dessa questão da consciência. O ponto é o seguinte, a resposta do professor Olavo foi muito enfática. O comunismo é uma atividade cultural, ele é uma cultura. Toda atividade meramente política, seja de cerceamento do comunismo, seja de querer combater o comunismo, ela é fracassada. Essa foi a grande resposta do professor Olavo de Carvalho. E esse é o grande trabalho, por exemplo, que o Daniel Bertorelli faz. Imagina o Daniel Bertorelli com um investimento de milhões, fazendo as análises dele e conseguindo trazer, por exemplo, o Adriles é escritor. Imagina o Adriles podendo ter a possibilidade de escrever roteiro, livros, filmes, com grana no bolso e podendo fazer o que tem que ser feito. O impacto disso é infinitamente maior do que querer botar esses caras num hearing, querer colocar esses caras numa audiência, querer criminalizá-los ou coisa do tipo. Porque é isso que você está confundindo. Em momento algum, cara, não tem ninguém aqui falando de criminalização da porra do comunismo. Ninguém, absolutamente ninguém. Escute isso. A atividade comunista, ela é uma cultura. O professor Olavo falou isso. Ela é uma cultura. Em que sentido ela é uma cultura? A cultura não é a produção que é feita pelo agente cultural. Ela é o espírito que move a ação cultural. Por exemplo, eu não tenho como pesquisar qual foi a cultura do século XIX olhando obras artísticas do século XIX. Eu preciso entender qual foi o espírito que motivou aquelas pessoas a fazerem aquilo.
Esse é o ponto. Na verdade, esse foi o último curso do professor Olavo de Carvalho, que eu, inclusive, ajudei a produzir. A cultura, ela não é a produção artística. Ela é o espírito que anima esse criador de conteúdo a fazer aquele produto. E é nesse ponto que todos os anticomunistas erraram. Eles não entenderam que para combater os revolucionários não basta você desmascará-los. A gente já desmascarou, por exemplo, na história da humanidade agora recente, no último século, nós já desmascaramos como que o Stalin permitiu canibalismo nos seus planos de Gulag. E nada disso acaba afetando as pessoas. Por quê? Enquanto a direita está falando, os comunistas provocaram canibalismo, deixando fome no mundo, deixaram o país ficar pobre. Enquanto a gente está fazendo isso, eles estão mexendo no filme da Marvel, no filme do É isso aí. como é o nome lá do concorrente da Marvel? Né? Toda a indústria hollywoodiana. Exato. Enquanto nós estamos mostrando fatos, eles estão ocupando o imaginário da população. Sim. E esse foi o grande erro do McCarthy. Mas o erro dele não foi mentir sobre essas pessoas. O problema foi como que, ao identificar essas pessoas, o que você deve fazer com isso. Esse foi o erro dele. E aí, nesse ponto, é o que você falou, que é a questão de criminalizar, etc. O problema é que, ao abrir a boca, você já presumiu uma caralhada de coisas que eu não falei. Isso não é justo. Isso não é justo. Não, peraí, Alan dos Santos. Eu posso falar agora? O meu ponto de divergência... Se me acusar e botar a palavra na minha boca, sim. Tá, calma, Alan. Eu te amo, calma. O meu ponto de divergência com você é o seguinte... Não teve divergência, porque você não esperou terminar. Tem, sim. Não teve. Você não esperou eu terminar também. O meu ponto de divergência é que eu acho perigoso você comparar um tipo de ingenuidade dos anos 50, que não era ingenuidade, era ignorância total da realidade. Os crimes de Stalin, no começo dos anos 50, eles não eram expostos. Ninguém sabia o que estava acontecendo na União Soviética, ninguém sabia o que começava a acontecer lá no leste europeu, na cortina de ferro, ninguém sabia nada. Então essas pessoas, o Chaplin, o Oppenheimer, participavam de reuniões comunistas, eram, como você bem disse, idiotas úteis. É diferente do padrão do que acontece hoje no Brasil, quando você fala de juízes políticos que se calam diante das injustiças cometidas contra você, contra a Ludmila Lins Grilo. Muita gente não sabe o que aconteceu comigo. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Muita gente não sabe o que aconteceu comigo, com a minha é uma filha. ignorância moral e calculada para fazer, de maneira sórdida e pérfida, uma perseguição que se chama de direita brasileira. O que fizeram comigo, e pessoas foram criminalizadas, aí a gente... O que fizeram comigo, o que fizeram com o McCarthy. Arrancaram um trabalho de pessoas simplesmente por participarem de reuniões, uma coisa assim, absolutamente lúdica e boboca de gente como o Jorge Amado, que era um comunista aqui declarado, que falava, eu não sabia dos crimes do Stalin. O Stalin, para mim, era um pai dos pobres. Quando eu soube que o cara matou 20 milhões de pessoas, e quando o Partido Comunista parou de me encher o saco, quando eu parei de de aceitar a manipulação do Partido Comunista, eu saí. Então é diferente essa ingenuidade que havia nos anos 50 da sordidez calculada intelectual. Essa ingenuidade acometeu, por isso que eu dei esse exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, nos anos 60... Mas ele fala que... Nos anos 60 já sabia, hein, dos crimes do Estado. Olavo de Carvalho foi comunista. E teve uma epifania aí, porque percebeu que mudou de ideia. Isso é injusto, isso é injusto. Ele está falando que o professor Olavo de Carvalho era comunista depois de exposição dos crimes do Stalin. Isso é injusto, não fala assim do professor. Não fala isso. Isso é mentira. Mentira! Isso é mentira! Porque o Khrushchev só liberou os documentos em 1955 e você está falando de uma coisa de 5 anos depois sem internet. O Olavo era comunista em 1964. Não minta sobre o professor Olavo de Carvalho. Em 1964. Não minta, ele não sabia. Não minta. 64, qual foi o ano? Você não tem como comprovar o que você acabou de falar do professor Olavo de Carvalho. Lave a boca para falar isso do professor Olavo de Carvalho. Você está assumindo uma caralhada de coisas sem saber. Alan dos Santos, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém. Não, você fez pior. Você fez pior, você disse que a consciência do professor Olavo de Carvalho sabia dos crimes do Stalin, ele ainda era comunista. Puta que o pariu! O professor lavagem cerebral nas escolas, meu Deus do céu. O Olavo de Carvalho já foi um adolescente também. Eu não tô criticando o Olavo. Você tá falando uma caralhada de coisas que você não domina porra nenhuma. 1955, o Khrushchev... Você tá falando uma porra de coisas que não domina. 1955, o Khrushchev liberou... Adriles, você está falando merda atrás de merda.
Você está falando merda atrás de merda. Você acabou de confirmar. Merda atrás de merda. Você refute o artigo. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy. Não. Presta atenção. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho. 1955, refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy. Não fuja do assunto. 1955, o Estado liberou os filhos do Estado. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy e a gente volta a começar. Refute o artigo dele. Refute o artigo. Mas eu não li o artigo, como é que eu vou refutar? Então leia e refute. Agora, uma questão objetiva para você. Senão a gente fica numa batalha aqui completamente surreal. Presta atenção. Eu preciso encaminhar. Pô, o cara fala que em 1955 o Khrushchev liberou os documentos. Eu preciso encaminhar. Senão virar debate eterno. Eu adoro debate. Eu ainda acho que a gente tem que fazer um. Não, mas isso não é debate. Mas isso não é debate, não. Não é debate. Eu sei. Debate é quando duas pessoas têm os mesmos princípios, os mesmos valores e leram as mesmas coisas. Um médico não fica debatendo com um enfermeiro que está querendo dar dica de cirurgia. Você não leu porra nenhuma do McCarthy, caralho! Eu já li milhões de coisas do Leonardo, tô te mostrando 3 livros fundamentais aqui. Você nunca nem sabia da existência dos livros. Eu li todos. Você só lê conservador, eu leio todos, cara. A questão é essa. A grande notícia do dia, eu acho que está na segunda pauta que eu separei para vocês. Vejam só. A gente tem, no âmbito internacional, olha só, carta do Comitê Judiciário, né, House Judiciary Committee, da Câmara dos Estados Unidos, presidido por Jim Jordan, ao diretor do FBI, Christopher Wray, datada de 21 de maio de 2024, expressa preocupação com a colaboração do FBI em ordens de censura do governo brasileiro contra brasileiros residentes nos Estados Unidos. A gente tem um post aqui do resumo da carta, mas eu já vou resumir aqui para vocês nesse momento. A carta, ela aponta que o governo brasileiro, acusa o governo brasileiro de coagir a X-Corp, ex-Twitter, a bloquear contas e remover conteúdos críticos e menciona uma investigação sobre Elon Musk por resistir a essas demandas. Por governo brasileiro, contempla o judiciário, tá? Abrange o poder judiciário. E ele solicita todas as comunicações sobre censura em plataformas como X e Rumble e exige uma resposta até 4 de junho de 2024. Ao mesmo tempo, nós temos a nova fase da Operação Lesa Pátria pela Polícia Federal, com 20 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Nesta quinta-feira, a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. Colocar mais uma matéria que saiu ontem na Revista Oeste. Moraes mandou prender um senhor de 68 anos pelo 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer em estágio avançado. Eu quero aproveitar, professora, e colocar para sua ponderação 2 vídeos do Alexandre de Moraes. Vamos colocar o primeiro, que está na matéria da Oeste. Populismo digital extremista, que se baseia nas redes sociais, a sua força. Ele não adota, golpe à moda antiga. Não precisa de tanque na rua nem fechar o Congresso. Porque ele quer se comunicar direto com os extremistas do povo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e soldado,
Foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi por confronto. Aí, por confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. E, professora, eu vou ficar com essa questão aqui, porque já tem essa solicitação de investigação por parte da Câmara dos Representantes, lá, House of Representatives dos Estados Unidos. Mas, assim, ele faz alusão a uma fala do Eduardo Bolsonaro, que já foi desmentida faz muito tempo. Era uma aula de cursinho. O Eduardo estava falando sobre a origem dos poderes, né? Como que funciona o executivo, que tem o poder da coerção, da força, da estrutura, das forças armadas, etc. E ele estava falando sobre o poder judiciário. Isso daí foi uma aula de cursinho tirada completamente de contexto. Ele estava falando e pela imprensa. E ele estava falando na hipótese de o STF, de maneira arbitrária, impedir a entrada no poder eleito de um presidente da República, sabendo, no caso, o Bolsonaro. Ele estava falando de uma hipótese do STF extrapolar os seus poderes, que, coincidentemente ou não, parece que está acontecendo. Como que você enxerga essa postura, professor? É postura de ministro isso, do Supremo? Ai, meu Deus, o cabo e o soldado não foram fechar o STF porque eles estão ocupados cortando a grama e pintando meio fio, né? Boa. Ai, meu Deus, que degradação. E como a Duda mesmo falou, a gente pode chamar o Alexandre de... Quer dizer, a gente deveria poder chamar o Alexandre de Moraes de tudo, se a gente tivesse uma democracia, mas de burro, não. Então, ele sabe muito bem que ele está fazendo uma manobra. E, assim, eu tenho pena dessa pobre alma, porque a gente vê, inclusive, no olho dele, né, que nem ele mesmo acredita, e ele faz pose, e imposta a voz para tentar colocar a autoridade, prevalecer a autoridade dele em cima dos outros, mas sempre através do medo, porque no fundo, quando o senhor Alexandre de Moraes deita sua linda careca lustrosa no travesseiro, que ele vai dormir, ele sabe que as pessoas que estão ali no entorno dele não o respeitam pela sua brilhante inteligência, pela nobreza da sua alma, e sim por medo da coação, de prisão, de todas essas coisas. Agora, sobre o STF estar recuando, eu também acredito que neste momento ele não esteja recuando, embora eu tenha recebido a notícia de que finalmente, depois de anos e anos, pelo menos eu acredito que o pessoal também estava falando sobre essa participação, essa interferência estrangeira no processo que aconteceu em 2022, que não convém a gente falar muito, mas houve sim essa interferência, e os norte-americanos precisam saber que eles pagam impostos que financiam a censura aqui no Brasil. Há várias ligações, e isso sim, Marco, quando o Eduardo Bolsonaro fez uma participação aqui no Fio Diário, que eu estava junto, eu cheguei a falar com ele sobre o USAID, o FBI, toda essa participação internacional, porque a gente precisa também entender como é que funciona a cabeça dos norte-americanos. Então, a partir de agora, vai se desenrolar um processo muito interessante da gente acompanhar, porque agora mexeu no bolso do pagador de impostos dos Estados Unidos, e isso é muito caro para eles. Agora, a nossa Suprema Corte, maravilhosa, linda, beijo para todos vocês, nós amamos, coraçãozinho, não derrubem o Fio Diário, eles não estão recuando, mas eles estão furando bolhas, sabe, Marco? Vocês mostraram aí a operação, a Polícia Federal está na rua, a Operação Lesa Pátria, senhorzinho de mais de 60 anos com câncer de próstata indo para a prisão. E aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo guerra de facção e tiroteio por falta de segurança. Por que esse efetivo da Polícia Federal não vem para cá fazer a segurança? Ai, mas isso não é de responsabilidade. Não importa, aqui está acontecendo uma calamidade, um apocalipse. Parece que passou um vendaval no Rio Grande do Sul. Tem bairros inteiros destruídos, cidades que foram 80% atingidas. A polícia não dá conta do que está acontecendo. Ainda ontem eu
postei no meu perfil do Twitter um vídeo em que o BOP de Goiás, acho que é o BOP de Goiás, em parceria com a polícia aqui do Sul, eles estão entrando no hospital de pronto-socorro, o hospital ainda está alagado, aliás, uma treta violenta com relação a esse hospital que o prefeito não evacuou, tem corpo sendo encontrado lá, uma treta pesadíssima, tá? Pesadíssima. E foi denunciado que os traficantes, os bandidos ali do bairro Matias Velho, que eu já comentei com vocês, que é um bairro perigoso, lá no fundão dele, é um fundão obscuro, que não dá para ir para lá de noite, às vezes nem de dia, depende, tem que ter autorização, é meio essa vibe aí, comunidade. Lá no fundão, no início ali é um bairro até de classe média. O BOP entrou no hospital porque tem denúncia de moradores que os bandidos estavam usando o hospital como abrigo, como refúgio, mais ou menos como o Hamas. O Hamas também curte usar o hospital para esse tipo de coisa, né? Então, é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tá faltando serviço para a Polícia Federal? Tá faltando... Não, sério mesmo, tá faltando serviço? Venham para o Rio Grande do Sul, porque aqui... Não importa se a pessoa é de esquerda, de direita, se ela faz o L, se ela faz arminha com a mão. Ela tá vendo a bandidagem se criar e tá vendo forças policiais correrem atrás de pessoas que depredaram um prédio público, mesmo que seja um petista. Mesmo que seja um petista. Ele está indignado com essa escala de prioridades, ou como disse o governador aqui do Rio Grande do Sul, né, que ele sabia da enchente, mas ele tinha outras agendas. O Estado vivia outras agendas. E, pelo visto, infelizmente, o judiciário mandou o Barroso vir aqui, fez todo aquele salamaleco, mas eles estão vivendo aí outras agendas. A máscara de vocês está caindo. Pelo menos, aqui no Sul, o rei está nu, Marco. Vamos falar do dia 7. Audiência no Congresso americano. Tem o post do Michael Schellenberger, é um post grande, eu não vou ler inteiro para vocês, mas ele continua falando sobre a importância do mundo inteiro estar assistindo isso. O sinistro ataque à liberdade de expressão no Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes como sendo uma das maiores polêmicas do mundo. E ele coloca, e ficará ainda maior quando eu testemunhar perante o Congresso nesta terça-feira, 7 de maio, numa audiência intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Então, gente, isso daqui tem ineditismo escrito do começo ao fim. O presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCall, escreveu que a audiência, abre aspas, discutirá como o Congresso dos Estados Unidos pode abordar melhor as graves violações de direitos humanos que foram cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Isso inclui prevaricação judicial, perseguição da oposição política, violação da liberdade de expressão e amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. Suas agências e agir não permanecendo mais em silêncio enquanto a democracia, a liberdade e o Estado de Direito estão sendo minados. Então, eu queria rodar para vocês também, mostrando que o esforço de internacionalizar isso daqui também está sendo realizado pelo advogado do Daniel Silveira, Paulo Faria. Ele vai para Washington também, vai denunciar os abusos, vai expor o que acontece com o ex-deputado federal Daniel Silveira. E essa agenda dele prevê encontro com congressistas norte-americanos e uma visita à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA. Vamos começar pela professora Paula sobre esse tema, porque isso, professora, só para jogar uma pimentinha nisso daí, olha como isso daí está sendo chamado pela imprensa, Folha, né? Congresso dos Estados Unidos ressuscita audiência articulada por bolsonaristas sobre o Brasil. O Congresso vai realizar na próxima semana uma audiência sobre uma suposta crise da democracia no Brasil, que divulgou os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil, do CEO da rede conservadora Rumble, Chris Pavlovski, e do ativista Paulo Figueiredo Filho, alinhado ao bolsonarismo. E isso daqui não é reaquecimento de nada. Isso daí vem do subcomitê de assuntos judiciários, que teve aquela exposição de 541 páginas do Twitter Files, professora.
Então, pelo que eu entendi, até tu que tá mais por dentro, me atualiza, Marco. Vocês foram naquela primeira missão ao Congresso americano, a esquerda conseguiu articular com o garoto de recado dos Soros, a audiência teve que ser postergada, mas essa audiência ainda não tem uma data marcada. Paralelo a isso, está acontecendo um outro processo em uma outra comissão que agora convocou o Michael Schellenberg, parece que o Paulo Figueiredo também, ontem de noite mostrou a convocação, o Alan dos Santos, acho que vai estar lá, e também a juíza a doutora Ludmila Lins Grilo. E eles estarão denunciando, e é muito importante a presença da juíza Ludmila Lins Grilo, porque por razões bem óbvias, né? Além dela conhecer bastante sobre direito, é uma juíza que foi perseguida pela ditadura. Olha que loucura, né? A que ponto nós chegamos no Brasil. E vai ser muito interessante ver essa mídia que é totalmente parcial e já se nota o viés de parcialidade deles quando eles noticiam o que a direita está fazendo no exterior como uma articulação da extrema-direita bolsonarista, e quando a esquerda vai, aí não é uma articulação da extrema-esquerda internacional lulista. É só um grupo de parlamentares. Quando fala sobre o Orlando Silva, que é do Partido Comunista do Brasil, ele é do Partido Comunista. Se ele pertence ao Partido Comunista, o mínimo é saber que ele é comunista e que o comunismo é de extrema esquerda. Mas quando eles se referem a este deputado, a Jandira Fegali, que estava na última comitiva da esquerda também, né? Aí são parlamentares. Não são nem parlamentares de esquerda, são parlamentares. O cara da extrema esquerda radical, comunista, é apenas parlamentar. Mas, enfim, vai ser interessante ver assistir a tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. É interessante, é bom, mas é ruim. A Miriam Leitão, entenda. Porque, assim, finalmente pessoas de fora estão vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, porque até então a ditadura no Brasil era uma ditadura disfarçada de democracia, então as maiores atrocidades foram feitas em nome de proteger uma democracia, em nome de proteger a democracia se prendeu até uma menina de 15 anos. Teve cachorro preso, teve campo de concentração, o Gulag, teve militar gritando no megafone, entrem nos ônibus e vão para suas casas. Os ônibus ficaram rodando no sol por horas e horas com idosos, crianças, e que foram levados para um campo de concentração e foram presos sem ter sequer a voz de prisão. Eles nem sabiam que estavam sendo presos, que é a famosa Operação Perfídia. Seria muito interessante mostrar, porque o que aconteceu ali no quartel em Brasília, no Distrito Federal, foi um crime de guerra, meus amigos. Crime de guerra. Não se pode utilizar da boa-fé das pessoas para fazer uma manobra militar como aquela que foi feita. Isso, no mundo inteiro, é considerado um crime de guerra. É gravíssimo o que aconteceu. São graves as violações dos direitos humanos aqui no Brasil, em especial a violação ao direito da liberdade de expressão, porque a esquerda ela fica generalizando. Saiu aí esses documentos que foram divulgados pelo Congresso americano, porque o Twitter Files, ele divulgou a troca de e-mails, ele não divulgou nenhum documento de justiça, como erradamente afirmam os jornalistas da velha mídia. Quem divulgou os documentos foi o Congresso norte-americano. Nesses documentos que foram divulgados pelo Congresso norte-americano, tem ali no meio pessoas que disseram que iam acabar com a vida do fulano, que tinha que invadir, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, e tem eu que até hoje eu não sei qual é o post antidemocrático que eu fiz para derrubar todas as minhas redes sociais. E aí eles colocam tudo no mesmo bolo e ficam repetindo aquele jargão. A liberdade de expressão não é a liberdade de cometer crimes. É óbvio que não é a liberdade de cometer crimes, mas um crime, para ele existir, tem que ter uma lei anterior que o defina. Então, sim, mostra o post das pessoas, vamos analisar. Aqui, a Paula Marisa postou, tá escrito isso daqui é crime segundo tal lei. Aí eu respondo um processo, mas da maneira como está sendo feito, isso é criminoso, é um crime contra a humanidade que está sendo feito aqui no Brasil, Marco. E vai ser interessante ver a manobra aí dos nossos jornalistas para rebater quando o mundo inteiro oficialmente decretar o que de fato estamos vivendo aqui, uma ditadura. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora
a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Põe a Salazar aí, coloca a Salazar, porque essa pauta é maravilhosa. Pô, mas essa pauta é boa, Marco Antônio. 1 minuto vai ser foda. Não precisa ser 1 minuto, ó. A deputada norte-americana defende que os Estados Unidos retirem o visto de Alexandre de Moraes. Sim, meus amigos, é isso que vocês viram. Esta deputada, ela estava no subcomitê de Relações Exteriores, onde a gente estava presente, acompanhando o depoimento do Michael Schellenberger, do Paulo Figueiredo e do CEO do Rumble, o Pavlovski. E também um tal de Fábio de Sá e Silva, que é o militante do PT que estava lá. Tinha um militante do... O cara escreve no blog do PT e estava lá. Então, a Maria Elvira Salazar, congressista pela Flórida, na Câmara dos Representantes, ela, filha de refugiados cubanos, tem um entendimento profundo dos problemas que afetam as comunidades hispânicas. Ela é membro integrante do Partido Republicano, presidente do Subcomitê de Relações Exteriores para o hemisfério da Câmara para o hemisfério ocidental. E daí fala sobre essa postura dela com relação ao Alexandre de Moraes. Na reunião do comitê, ela tirou a foto do Alexandre de Moraes e ela fez uma declaração muito forte, falando que o Brasil está na mão de um corrupto e colocou o Alexandre de Moraes também como um corrupto da esfera judicial que promove censura e acaba com a liberdade de expressão no país. Uhum. E tem essa questão, né, sobre esse pedido dela. Muito difícil, professor André, isso acontecer nessas circunstâncias do governo Joe Biden, da administração do Joe Biden, mas é algo que pode ter um impacto muito sério e muito forte se o Trump vencer a eleição presidencial. Pode ter um impacto forte, de fato. Mas eu creio que mesmo no governo Trump isso seria difícil de acontecer. É uma medida muito forte, né, de impacto político muito forte. Claro que o pedido em si, ou o desejo em si demonstrado por ela, aliás, é incrível essa discussão sobre liberdade de expressão, e ela tendo esse sobrenome, Salazar, que é o sobrenome de um ditador, né, português, que era antigo. Então, enfim, é interessante até isso. De qualquer maneira, a gente precisa entender que o cancelamento de um visto ou a não concessão de um visto, claro, a não concessão de um visto é uma medida política que, de certa forma, até arbitrária. Agora, o cancelamento de um visto é uma medida que precisaria de um trâmite jurídico. Ela não significa, isso não pode ser feito porque sim ou de qualquer maneira. Então, teria de haver um trâmite jurídico interno dentro dos Estados Unidos, e isso é que eu acredito que seria muito difícil acontecer. Uma coisa se não concedesse o visto, né, ou até mesmo não renovasse. Agora, cancelar o visto eu acho muito difícil, justamente em razão do necessário trâmite jurídico. Mas, repito, o próprio desejo, apenas o desejo já sendo expresso, já cria esse debate público em torno de entender que existem irregularidades acontecendo dentro do Brasil e que essas irregularidades não são aprovadas lá pelos congressistas norte-americanos. Acho que esse símbolo que pretendeu ela dar ao debate. Aqui nos Estados Unidos, nós não apenas não aceitamos isso, como inclusive entendemos que as pessoas que promovem de alguma forma, a nosso ver, no ver deles, a censura, seriam aqui pessoas não gratas, vamos dizer. Então, acho que esse é o simbolismo dessa demonstração de desejo dela, e imagino que, repito isso se entrando dentro de um trâmite jurídico é muito difícil de acontecer, até mesmo pelo impacto, até mesmo diplomático que isso poderia causar. Mas eu entendo que existe um trâmite interno, né, tem que passar pelo Departamento de Estado americano, essa é a grande questão, né?
mas considerando tudo que a gente tem municiado o pessoal dos Estados Unidos a respeito disso que está acontecendo no Brasil, talvez a gente consiga ver algo nesse sentido acontecer se ainda se a gente tiver mais para frente a participação do Elon Musk no comitê, que é a CCJ deles, né, o House Judiciary Committee. As coisas não param, oi Luiz, essa denúncia eu vejo que ela só vai esquentar ainda mais nos Estados Unidos. E o Brasil virou um case para o Elon Musk também, né? Sem dúvida. O Elon Musk, ele... assim, a gente viu primeiro os parlamentares irem já um pouco antes, né, dessa explosão dos Twitter Files e das declarações do Elon Musk. Os deputados já foram para lá, então eles já tinham dado o start nessa história, né? Já havia, né, quando houve aquela coletiva em frente, né, lá em Washington, né, do lado de fora, né, em frente ao parlamento, aquilo lá foi muito marcante, né, chamou a atenção de muita gente, chamou a atenção dos parlamentares dos Estados Unidos. Muitos não acreditavam que estava acontecendo alguma coisa aqui, muitos achavam que era exagero, o que era a teoria da conspiração. Quando os deputados, né, quando todo esse pessoal, o Geyer, foi para lá e começou a agitar, né, rattle the cage, né, as coisas começaram a acontecer. Logo em seguida, né, tempestade perfeita, o Elon Musk começou a se pronunciar sobre os Twitter Files e o STF, o Alexandre de Moraes, eles não resistiram, começaram a atacar. O Lula entrou na briga, a Globo entrou na briga também, né, com aquela coisa falando das teorias da conspiração, que o Elon Musk fazia parte de uma organização de direita internacional, tal, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, eles só pioraram a coisa, né? Eles começaram a ter depois uma noção de que eles estavam mexendo com alguém muito maior, né? E mais, né? Isso que aconteceu, por exemplo, dos Twitter Files, né? Acabou mexendo também com os parlamentares americanos, porque como a própria lei americana diz, uma empresa americana em outro país tem que respeitar as leis do país em que ela está. E quando o TSE, na pessoa do Xandão, tentou fazer com que o Twitter, né, entregasse os dados de usuários e também os banisse da plataforma, isso é contra a Constituição Federal Brasileira. Então, acabou, sem perceber, eles acabaram mexendo também com os parlamentares americanos, envolveu até o Biden na jogada, né? Então, eles pensavam que tinham tudo amarradinho aqui no Brasil para manter um Estado autoritário disfarçado de democracia. Eles acharam que só tendo a imprensa brasileira no bolso, eles conseguiriam manter as aparências de democracia do país, né? Mas havia um Elon Musk no meio do caminho, havia um Twitter Files, havia os parlamentares brasileiros e isso acabou, né, tomando uma proporção que eles não esperavam. Tanto é que a própria Globo e a velha mídia no Brasil começaram a recuar, começaram a criticar o Alexandre de Moraes, começaram a falar em censura sim, né? A gente viu isso mudar principalmente depois que o The Economist, né, o New York Times, alguns jornais lá fora começaram também a falar sobre o autoritarismo do Brasil. Então, você vê a imprensa, a velha imprensa do Brasil também dá um passo para trás, a gente vê o Alexandre de Moraes ficar um pouquinho mais isolado, quer dizer, se antes ele tinha 100%, né, do apoio da imprensa e de certas instituições aqui no Brasil, agora ele já não tem mais de 100%. Ele tem bastante ainda, mas abriu-se um flanco aí, né? As pessoas não param de falar, ele parece que realmente sentiu um pouco o golpe, né? A gente nota isso, a gente sabe que o sistema costuma sacrificar os seus servos que ou começam a ficar impopulares ou que começam a trazer muita atenção para o sistema, né? Eles já fizeram isso com a própria Dilma em 2016, eles fizeram isso com o Lula em 2018, né? O sistema ele não tem o menor problema em sacrificar aqueles que ele usou como instrumento. E o Alexandre de Moraes ele corre o risco de ser mais um desses cordeiros, né? Que a gente já viu acontecer muito com o sistema. A verdade é que
havia, né, também aquela história daquele assessor, o braço direito do Trump, né, que foi detido no 7 de setembro de 2021, né, era o Jeremy Smith, se eu não me engano, alguma coisa assim, o Jason Smith, eu não me lembro direito do nome dele. Ele foi detido pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Hoje ele é o braço direito do Trump na campanha e os caras não esqueceram isso. O Paulo Figueiredo mesmo, ele já contou que em conversas assim, o Trump ele falou que se lembra assim, que sabe dessa história e que o Brasil é uma questão pessoal para ele. Então a gente não sabe até que ponto isso pode acontecer, mas o mais importante é que se tornou público. Né? A nossa situação, que era uma ditadura silenciosa, ela se tornou pública e isso não é pouca coisa. Né? A gente vê americano fazendo meme já com o Alexandre de Moraes. Né? Quer dizer que furou a bolha. Né? O que pode acontecer daqui em diante eu não sei, mas que eles estão incomodados com essa publicização do que eles estão aprontando por aqui, eles estão. Tanto é que agora, inclusive, alguns membros do STF estão indo para mais um evento em Nova York, né? Acho que eles estão aproveitando antes que a coisa fique mais feia para eles lá nos Estados Unidos. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Eu quero falar com vocês sobre outro problema que também assola o Brasil. Tá? Obviamente, a questão das enchentes é extremamente urgente, envolve vidas de pessoas, vidas de crianças, de adultos, de animais, mas tem um outro problema que também está ferrando com a vida de muita gente no Brasil, que é a censura. É um problema que assombra todos nós, principalmente nós que estamos aqui no Fio Diário e nos outros veículos de comunicação da direita. E, recentemente, terça-feira, né, nós tivemos a audiência lá na Câmara dos Estados Unidos. Eu, o Adriles e a Júlia estávamos ao vivo com o pessoal da Epoch Times comentando, e a coisa tem repercutido e o Elon Musk voltou a falar sobre a situação do Brasil. Coloquem aquela foto, aquele print da sequência de tweets na tela, por favor, para a gente contextualizar quem está assistindo. Aqui, Michael Schellenberger fez um tweet em inglês falando que, aí está traduzido, né? Mas ele disse que os democratas exigem repressão global aos direitos humanos, incluindo o meu, para salvar a democracia. Membros da Câmara, na audiência de ontem no Congresso, apoiaram a demanda do governo brasileiro por censura, indo para a audiência de ontem no Congresso sobre a repressão do Brasil à liberdade de expressão. E é um textão enorme, compensa vocês olharem no Twitter do Schellenberger, né? E o Elon Musk respondeu: eu me pergunto quem os alimentou com essas linhas? Who fed them those lines? Basicamente, quem falou para eles o que dizer? E isso me lembrou muito de algo que o Adriles comentou ao vivo, quando a gente estava acompanhando. Os parlamentares americanos assumiram exatamente o mesmo discurso da galera do Ele Não de 2018. Alguém passou isso para eles, né, Adriles? É claro, existe uma regimentação, existe um conluio, existe uma construção e um conserto na esquerda, e não é só brasileira, como mundial, que a direita nunca teve, não tem, não vai ter. Porque você tem um princípio de globalismo que envolve conceitos vagos como progressismo, saúde pública, bem-estar, que fazem com que esses neocomunistas, para usar um palavrão que a esquerda acha que é a teoria da conspiração, que comunismo é globalismo, é você ter um governo global, para além das soberanias nacionais, que quer colocar os seus princípios. Sei lá, liberação de drogas, aborto, renda mínima, você criar substratos que impedem o micro e médio empreendedores para que os grandes empreendedores, como George Soros, como Zuckerberg, dominem o monopólio. Vocês querem um exemplo de monopólio? Rede social, querido. A única rede social que privilegia a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de discurso é o Twitter. A Meta, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram são todos de uma pessoa só. E essa única pessoa só, eventualmente, fala que o Vale do Silício, onde é feito a Meta, né, são todas de esquerda. Então é isso. Eu estou dizendo esse grande preâmbulo para dizer exatamente isso. Os deputados americanos recebem instruções
de esquerda, isso não é teoria da conspiração, que alimentam o mesmo discurso. O discurso dos deputados democráticos de esquerda lá, que privilegiam a censura, não com essas palavras, mas dizendo, não, houve uma tentativa de golpe, houve um presidente que falava bem de ditadores de 64, houve um presidente que dava declarações, segundo eles, eram homofóbicas, eram racistas, eram misóginas. Aonde você ouviu, meu caro telespectador, esse discurso? Em 2018, não é nem de 22, é do ele não ali. É o Bolsonaro totalitário, genocida, assassino, nazista, estuprador. Ou seja, é um discurso de falácias, ainda que tenha umas declarações meio estapafúrdias realmente do Bolsonaro, mas que eles arregimentam para justificar uma reação a um provável futuro ditador que nunca existiu. E nessa reação eles construíram aqui no Brasil uma ditadura. Só que isso os parlamentares americanos democratas de esquerda não vão dizer. Quem tem que dizer isso, quem disse, foram os republicanos, que disseram aos trancos e barrancos, não tinham exatamente, a ponto do Sherman lá falar de coisa de carro, do Elon Musk, ou seja, eles não tinham um script como a esquerda tem. A esquerda tem um script em uníssono. E aí esse script em uníssono é ditado também pela Rede Globo. Estou dizendo que é alguém que passou informação na cabeça dele? Não. A Folha de São Paulo, a Rede Globo, que são a Associated Press aqui no Brasil, citam exatamente, existe uma reação à provável ditadura, só que esquecem de dizer, e isso o Paulo Figueiredo estava dizendo, isso os nossos parlamentares brasileiros estavam dizendo, o Alan dos Santos está dizendo lá nos Estados Unidos, que existe uma ditadura contra a possibilidade irreal, surreal e falsa da construção de uma ditadura bolsonarista que nunca houve no Brasil. O Bolsonaro era chamado de genocida, fascista, nazista, nunca sequer nem processou essas pessoas. Agora, por crime de opinião, simplesmente por você contestar a validade das urnas ou a lisura da justiça eleitoral, você pode ir para a cadeia, você pode ser censurado, você pode ser condenado a 20 anos de cadeia por simplesmente ter passado em frente aos quartéis generais no 8 de janeiro, que é o que está acontecendo no Brasil. Você pode ser morto na cadeia durante 1 ano por descaso das opiniões sem saber do que você está acusado, como foi o caso do Clériston. Isso tudo tem que ser ventilado e de uma maneira orquestrada pela direita. Só que não é um conluio pela mentira, como a esquerda está fazendo e como a esquerda americana está fazendo. É um conluio pela verdade. E aí não é um conluio, é uma associação pela verdade. Então, é isso, eu dizia isso 2 anos atrás, Duda. O Brasil tem, o Bolsonaro tem, as lideranças políticas têm que sair do Brasil e dizer a outras pessoas lá fora, a ditadura que está dizendo aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro está tudo dominado, meu filho. É judiciário, é grande mídia, é o silêncio da maioria dos congressistas, são as instituições, as universidades, as escolas, todas dizendo, existe uma tentativa de golpe, então temos que calar essas pessoas. Calar essas pessoas é calar a dona Jupira com 70 anos de idade, condenada a 20 anos de cadeia, é calar o Bismarck, que era um humorista, que ficou 2 anos, ficou 2 meses numa solitária, calar autista, mendigo de rua. A gente vive a pior fase da história da República Brasileira, que não é república, não é coisa pública, é uma coisa privada de ditadores que tomaram conta do país. E esses ditadores, pior, têm a anuência, a complacência e o endosso de uma esquerda mundial, como se viu no discurso milimetricamente imitado do Supremo e da oposição esquerdista que fazia aqui em 2018. Então, é um conluio, sim, de uma esquerda mundial que quer sufocar as liberdades, não só do Brasil, o Brasil é um laboratório nesse sentido, como do mundo, para estabelecer uma ditadura subliminar de uma opinião única, pseudo-progressista. Sim, exatamente. Inclusive, Eduardo, sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou se não me engano, foi o Barroso, que disse que existe uma conspiração de extrema-direita mundial antidemocrática para espalhar discursos por aí. E, mais uma vez, a prática mostra o oposto. Existe um grande gabinete do ódio por parte da esquerda. Todos muito bem alinhados, todos muito bem entrelaçados um com o outro e todos usando do mesmo discurso mentiroso e de defesa da censura. É ou não é, Eduardo? Exatamente. A gente pode observar a verdade partindo justamente das confissões que o lado de lá faz, né? Que eu chamo de regressistas, né? Eles se dizem progressistas, mas eles querem a destruição de todos os elementos, né, da nossa sociedade que formam o que a gente conhece por civilização, né? Como a polícia, por exemplo, como a justiça, né? Como a liberdade de expressão e por aí vai. Então eles querem o regresso. E eles estão sempre confessando os seus crimes, né? Confessando as suas barbaridades. E
eles fazem exatamente isso. Eles, preemptivamente, nos acusam exatamente do que eles estão fazendo. Então, basta a gente olhar com atenção quais são as acusações que eles estão fazendo e nós vamos ver o que está acontecendo. Ora, vocês devem ter observado, né, as recentes manifestações pró-Hamas em apoio a terroristas sanguinários, né, que fizeram aquela barbaridade lá em Israel, dentro das principais universidades americanas. Todos com a mesma barraquinha, cobertura verde, tudo igual. Bandeiras, cartazes feitos às centenas, aos milhares, o mesmo cartaz aparecendo em diversas universidades. E adivinha onde apareceram essas barraquinhas? Aqui no Brasil agora. Então, é claro que existe um concerto mundial. Inclusive, ele é declarado mesmo, né? Multimilionários como Jorge Soros, que muita gente disse durante muito tempo que a ideia de que o Jorge Soros seria um agente, né, da divulgação das pautas de esquerda no mundo seria um absurdo, porque o cara é milionário. Ora, o que tem isso a ver? Né? O que ajuda mais a um milionário do que ele não ter livre mercado, por exemplo, que ele não ter liberdade de expressão, que ele possa fazer as suas falcatruas sem nenhum tipo de contraponto? É tudo que o cara quer. Então, é claro que existe apoio de multimilionários espalhando essa pauta que é multifacetada, né? São várias agendas ao mesmo tempo, né? Espalhando pelo mundo e de forma relativamente síncrona. Sim, existe um grande esforço dos regressistas no mundo todo para justamente coibir a pessoa comum. E você sabe o que eles querem? Isso é uma coisa que a gente fica olhando, né, para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente se pergunta, né, nós, pessoas comuns, né, trabalhadores, a gente se pergunta como é que pode tanta maldade, né? Como é que pode haver tanta crueldade de deixar pessoas completamente inocentes sem atendimento por questões ideológicas? Como é que pode existir esse nível de maldade? Mas, gente, você sabe o que eles querem? Eles declaram isso existem várias exposições públicas disso. Eles querem a redução populacional do planeta Terra de 8 bilhões para 500 milhões. Isso é declarado. Você pode comprar o livro O Grande Reset, né, The Great Reset, escrito pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Está tudo ali. Você pode verificar, por exemplo, que é isso aí, exatamente. Exatamente. Você pode verificar o conteúdo do próprio site do Fórum Econômico Mundial, ou vocês podem ver declarações do Noah Yuval Harari, que vem a ser o mentor intelectual desse vigarista que é o Klaus Schwab. O cara diz com todas as letras: a gente vai fazer manipulação genética nas pessoas. Sim. Ele fala com todas as letras: nós vamos hackear o DNA das pessoas. Por que você acha que existe a demonização do combustível fóssil com essa falsa agenda verde, né? Uma agenda que, na verdade, não tem nada de verde, tentando empurrar para a população mundial... Vermelha, né? Vermelha. Totalmente vermelha, tentando empurrar para a população mundial a obrigatoriedade de um veículo elétrico que é completamente insustentável, começa na bateria, vai pelo rendimento energético, vai pela autonomia, enfim, aí você proíbe o povo de ter um carro a combustível fóssil, né, movido a gasolina, a diesel, a álcool, que vem a ser a forma mais eficiente, mais, para usar os termos deles, mais eco-friendly de locomoção. Você proíbe o cara de ter, para o cara ter um veículo onde ele é obrigado a depender de um serviço público que pode ser desligado com apertar de um botão. O cara pode apertar um botão e dizer assim: olha só, agora não tem mais energia elétrica nesse bairro. E aí pronto, os caras estão presos ali, eles não podem mais andar. Se vocês verem, cara, eu não vou me estender aqui não, já estou falando há 5 minutos, mas olha só, se vocês verem o planejamento das tais cidade minuto, do grupo C40, cara, é inacreditável. Eles dizem com todas as letras: cada pessoa vai poder fazer um voo curto de avião a cada 2 anos, e sem contar a carne, por exemplo, né?
que estão querendo proibir a carne. Por quê? Porque é proteína. Proteína faz homem ser homem. Por que você acha que tem um bando... Por que você acha que tem um bando de heróis no Rio Grande do Sul? A própria digitalização do dinheiro, o sistema financeiro, se você consumir tantos quilos de carne por mês, eles podem cortar seu crédito. Eu estou falando uma projeção, mas isso já acontece com diversas pessoas que eventualmente não estejam de acordo com a burocracia. Isso aconteceu com o Paulo Figueiredo, aconteceu com o Constantino, que tem contas bancárias bloqueadas. É digital, o cara só faz assim, ó, num botão, sua grana some se você não está adequado a esse modelo de opinião única que um país ou um mundo pode adequar a você, né? Então, quando a gente fala de globalismo, quando as pessoas falam que é teoria da conspiração, Covid tá aí, cara. Você não podia sair na rua, porque a sua liberdade de ir e vir, não é nem de trabalhar, de ir e vir, era a potência de poder matar uma pessoa. Depois isso tudo foi desmentido. Agora, cadê o desmentido? Você não podia comprar chuveiro no mercado. Covid-19 foi globalismo na veia. Não pode trabalhar, não pode ir e vir, não pode andar sem máscara. Ou seja, cadê a liberdade individual? Não tem. Acabou. Sua liberdade é risco de vida para outra pessoa. É nesse nível. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Temos mais um tema que eu achei bizarro. Só o fato disso ser notícia é bizarro. Eu vou colocar primeiro a manchete da Folha. É uma não manchete isso, pessoal. Mas é para você ver como esses caras atacam mesmo. Isso daqui é ataque. A galera da direita, os conservadores, os políticos conservadores que estão no Congresso. Vamos lá. O Bruno está subindo a manchete. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na Folha. A deputada federal Júlia Zanatta afirmou em sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, que Santa Catarina tem mais pessoas com carteira assinada que cadastradas no Bolsa Família. Abre aspas. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família que com carteira assinada. Vocês viram alguma coisa errada aqui? Não. Você viu? Pois bem. Com vocês, a turma da CNN... os vídeos que eu separei para vocês da turma da CNN. Vamos colocar a primeira fala da Júlia Zanatta, que eu achei excelente. Põe aí, Brunão. Não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, no meu estado de Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E com essa minha frase aqui eu tenho que cuidar, porque outro dia o ministro da Comunicação falou que essa minha frase era xenofóbica. Agora falar a verdade, né, virou crime. Virou crime. Por isso que vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Santa Catarina dá certo. Começou a gritaria aqui já. Começou que quando fala a verdade começa a gritaria. E ela fez um vídeo em resposta aqui. Até porque a minha fala é um dado. Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. E o Maranhão é o contrário. A verdade é o que é, não é o que você deseja que ela seja. Eu sei que a gente vive num mundo politicamente correto em que falar a verdade dói. Mas mesmo assim, eu continuarei falando. Porque eu quero que mais estados no Brasil tenham as oportunidades que tem aqui em Santa Catarina. Para que as pessoas que estão vindo de outros estados buscar a oportunidade aqui, também tenham oportunidades em seus estados. Se alguém tem que pedir desculpas, são os políticos que defendem políticas públicas que deixam o cidadão dependente do estado. E agora, com vocês, o comentarista da CNN analisando a Júlia Zanatta. Xenofóbica, que dialoga com o eleitorado dela em Santa Catarina e mostra que existe um eleitorado que pensa dessa maneira. E essa é uma deputada que já se envolveu em diversas polêmicas no mandato. É o puro suco do bolsonarismo. Uma deputada influencer dessas que angaria seguidores nas redes sociais, através desses seguidores, chega no Congresso Nacional sem ter nenhuma proposta consistente, a não ser aquelas propostas que podem ser consideradas factuais. Vale lembrar que no ano passado, em 2023, ela foi intimada pela Polícia Federal, com autorização do ministro André Mendonça, depois de postar uma foto nas redes sociais com uma arma e uma ameaça velada ao presidente Lula. Era a foto de uma arma com uma camiseta, se não me engano, onde tinha uma mão com 4 dedos. É uma deputada que defende essa pauta armamentista e de uma maneira bastante entusiasmada ali dentro do Congresso Nacional. E Santa Catarina é um estado que é um dos mais conservadores do Brasil, onde reside ali talvez a maior força de mobilização do bolsonarismo, e elegeu essa deputada que representa sobretudo essa pauta armamentista. Uma pauta que perdeu força no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reverteu as políticas do então presidente Jair Bolsonaro, e que era uma agenda que não se justifica, a não ser pela ideia de que a população tem que ter o direito de ter armas em casa, armas de grosso calibre, só se for para formar milícias. E qual é o objetivo de você armar a população das cidades? Colocar armas pesadas nas mãos das pessoas. Então, o presidente Lula, quando assume a presidência em 2023, reverte essa tendência do governo de Jair Bolsonaro, mas ainda no Congresso Nacional existe uma ala da bancada da bala, chamada Bancada da Segurança Pública, que defende propostas radicalizadas em relação a esse tema. Uma delas é a Júlia Zanatta. Então, ela faz uma fala que dialoga com esse eleitorado, ela tem propostas e age no Congresso Nacional sempre dialogando com essa extrema-direita, que em Santa Catarina talvez seja a maioria do eleitorado. Eu acho engraçado, Adrilles Jorge, saca só o comentário dessa senhora. Eu nem sei o nome dessa senhora,
Mas os caras fizeram um painel com 4 comentaristas falando da Júlia Zanatta, tá? Essa é a segunda, eu não vou passar todos, porque o texto é muito longo. Mas olha o que ela falou sobre a Júlia. Pedro, é perfeita, a sua análise é xenofóbica. Infelizmente, retrata uma parcela grande do estado dela, né, que a elegeu. E acho que a própria escolha do Maranhão, né, que ela usa, é indefensável o que ela fala. Na verdade, é nojento, é uma vergonha que um parlamentar com mandato democrático, eleito, pago pelo povo, que não é só o povo de Santa Catarina e nem é só o eleitor dela, ela representa o eleitor dela, mas o salário e todas as benesses dela saem dos nossos bolsos, né? Elas comportam desse jeito, acima da lei, porque tem um mandato parlamentar e ali uma presunção de falar o que quiser, mesmo que seja essa porcaria toda. O crime de xenofobia é crime, estou lendo aqui, previsto na lei 9459 de 97. Enquadra aqueles que possam vir a praticar, induzir, incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela praticou um crime. E é engraçado, né, Pedro? Ontem teve o lançamento de um monitor de assédio judicial da Abrage. E essas pessoas que ficam o tempo todo defendendo o seu direito de falar e de falar o que querem, mesmo que sejam essas ofensas, essas falas criminosas, são exatamente as pessoas que mais perseguem na justiça jornalistas. É impressionante. Então, assim, é o discurso da defesa do direito de falar apenas o que eles querem e de nos obrigar a ouvir um monte de lixo. Ó, eu vou falar uma coisa para essa anta. É a inversão total da realidade, meu Deus. São 2 antas absolutas, muita burrice. Eles não levantam, ficam de 4, de tão idiotas que esses caras são e mau caráter. Eu vou falar, Adriles, isso daí é calúnia pura. Isso é calúnia. O que esse cara fez é calúnia pura. A Júlia sequer adjetivou. Ela não adjetivou nada. Ela deu a gordinha adjetivou, chamou de nojenta. Falou de nojenta. O cara ainda falou, isso é xenofobia, crime capitulado no artigo tal. Não! Isso que você está fazendo, imputando falso crime à Júlia, é crime de calúnia. Adriles Jorge. Pronto. Não, é a inversão total. Quando a gente fala que existe uma ditadura perfeita no Brasil, que o Alexandre de Moraes está capitaneando esse tipo de perseguição à direita de maneira inclemente, dizendo que toda e qualquer coisa que a direita fala é de extrema-direita, é xenófobo, é nazismo, é racismo, você tem ainda o endosso dessa grande mídia que faz exatamente esse tipo de censura e perseguição em que subverte o princípio da humildade jornalística, que é você analisar e pesquisar os fatos para chegar a um princípio de verdade e simplesmente estabelecer uma calúnia invertendo. Quem está sendo ofendido é a Júlia Zanatta, sendo chamada de xenófoba e nojenta. A jornalista gordinha aí, que eu não lembro o nome dela, chamou a Júlia Zanatta de nojenta. Sendo que a Júlia Zanatta simplesmente fez uma afirmação precisa. Santa Catarina é um estado que tem mais carteira assinada e que tem menos incidência de necessidade de Bolsa Família. Exatamente por tudo que o Pavanato falou, que é um estado que aposta no empreendedorismo, não aposta naquela coisa que sufoca o empreendedorismo, que é a coisa que o Nordeste, infelizmente, faz, alguns governantes petistas do Nordeste fazem, né? Para sufocar o empreendedorismo, manter todo mundo num cinturão de pobreza, de miséria assistida, dependente do Estado. E aí, quando você fica dependente do Estado, você faz o quê? Você vota em quem provê o seu sustento, em vez de pensar, de perceber, infelizmente não consegue perceber, que o Estado está tirando a sua oportunidade de ascensão social. É isso que a Júlia Zanatta está dizendo, de maneira clara, objetiva, simples. E ela é chamada de nazista, fascista, enfim, xenófoba, ela é chamada de nojenta, e mais, esses jornalistas da CNN ainda imputam a maioria, a maior parte da população de Santa Catarina, desse caráter xenófobo. Como se fosse errado você ter um Estado evoluído, que aposta no empreendedorismo, que aposta no emprego, ou seja, qualquer coisa que saia da boca de alguém que eles consideram ser de direita é visto como racismo, nazismo, fascismo. Isso se casa com a pauta que a gente estava falando pouco tempo atrás. Ontem eu estava vendo o aniversário do Zé Sarney, de 94 anos, né? E eventualmente eu lembro do Paulo França dizendo, por que ninguém enfia uma estaca no peito do Paulo França? É claro que era uma piada. Agora, se alguém diz isso hoje, ele é taxado de fascista, de agressivo, de nazista, ou coisa do tipo. Pessoas como Francis, como Milor Fernandes, como Nelson Rodrigues, hoje estariam na cadeia por suas alegorias, por suas metáforas, por suas ironias. Então, aí, qual que é o meu ponto? A Júlia Zanatta sequer fez uma ironia. Ela sequer fez uma metáfora. Ela sequer falou uma fala que pode ser subentendida como violenta. Nada. Ela disse uma afirmação objetiva. Pessoas de Santa Catarina têm exatamente mais carteira assinada e tem um progresso maior porque não precisam de Bolsa Família. Isso é um dado objetivo da realidade. Você pode fazer 1000 leituras em relação ao progresso de Santa Catarina e, infelizmente,
ao regresso permanente dado do Nordeste por causa de governantes absolutamente esquerdistas que sufocam o empreendedorismo. Então não tem meia leitura, mas tem uma leitura capciosa, baseada de cima para baixo, de uma elite progressista, esquerdista, que é capitaneada hoje pelo STF e que se espalha por universidades, escolas, aquilo que a gente sempre fala, né? Por educadores, por professores e por jornalistas. Então essa gente devia ser processada. Eu acho que tinha que ter um mutirão de justiça, porque isso sim é calúnia. Isso sim cabe no Código Penal. Isso não é discurso de ódio. Quando você chama alguém de nojento e xenófobo, você está ofendendo essa pessoa. Você está reputando essa pessoa um crime. E quando você diz que toda a população, a maioria da população da Santa Catarina também é xenófobo, e é nojento também como a Júlia Zanata, você está imputando um crime coletivo de lesa humanidade. Ou seja, existe no Brasil uma inversão completa da realidade, da linguagem, das opiniões, por causa da esquerda ocupar todos os espaços institucionais, culturais e de entretenimento do Brasil. Ô, Marco, inclusive, posso falar uma coisa, Marco? Claro. Saindo daqui, eu já vou protocolar uma notícia crime contra eles, porque eles estão dizendo que xenofobia é crime, não é mesmo? E eles praticaram xenofobia contra o povo de Santa Catarina, então vou denunciar eles. É isso aí, denuncia, Lucas. É isso aí, tem que fazer isso, cara. Boa, Lucas. Tem que falar com acho que é legal, vou falar com a Júlia Zanata para fazer a mesma coisa. Tem que fazer um baita estardalhaço em cima disso. Perfeito. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. A manifestação de ontem. Cara, como eu me divirto vendo a repercussão disso na imprensa. Vocês não têm ideia. A gente vai passar algumas manchetes para vocês, né? Essa daqui da Folha, da Revista Oeste. Protesto pede impeachment de Lula e Moraes. Ato ocorreu em frente ao vão do MASP, na Avenida Paulista. Eles falam sobre a nossa chamada para a manifestação. Teve a participação dos deputados Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Orleans Bragança, o nosso queridíssimo amigo Sebastião Coelho, que foi desembargador do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios. Aí eles contam aqui, tem um trecho do discurso do Marcel Van Hatten, homenagem ao Clériston, a memória do Clériston também, aquele minuto de silêncio. E até aí, a matéria da Revista Oeste está ok, tá descritiva, né? Daí a gente vai para a Folha. A Folha é muito bom. Bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Eu não lembro de ter ouvido alguém pedir ajuda. Tinha um cartaz lá, Tinha um cartaz. Elon Musk nos ajude. Mas ninguém falou no microfone. Elon Musk, nos ajuda. Mas assim, é o mesmo método. Tem um cartaz fora STF, aí a manifestação inteira é golpista, como aconteceu com o Bolsonaro lá atrás. E daí eles colocam, manifestação corre sem a presença de principais líderes como Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Daí eles constroem aqui a manchete, já tem um caráter pejorativo, eles já colocam já como um negócio, né, meio tosco. E eu só preciso colocar mais uma reportagem. Bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente reconhecem que já existem outros quadros que podem conduzir seu projeto político. Quando você tem pessoas presas sem o devido processo legal, jornalistas, pessoas, cidadãos censurados de maneira prévia, pessoas que têm suas contas bancárias canceladas, bloqueadas, não podem nem se sustentar com seu trabalho de comunicação. Quando você tem senhoras de 70 anos sendo condenadas a 20 anos de cadeia, quando você tem um regime de opressão, de perseguição, de massacre da liberdade de expressão, você não tem pautas, entre aspas, ou de direita, ou bolsonaristas, ou conservadores. Você tem pautas de humanidade. O que a gente fez na Paulista ontem foi uma pauta de humanidade para salvar o país de uma ditadura inclemente do judiciário que persegue, censura e massacra pessoas em nome de uma falsa democracia que eles aludem defender, não é? É claro que o Bolsonaro também está nesse massacre. Exatamente por estar nesse massacre,
O Bolsonaro não pode se defender, porque se ele pede o impeachment de um ministro, se ele pede o impeachment do Alexandre de Moraes, ele arrisca ir para a cadeia. Então, o que a gente está fazendo, Marco Antônio, é protegendo não só o Brasil, mas também como o ex-presidente Bolsonaro, fazendo aquilo que ele, eventualmente, ainda não pode fazer, que é dizer, existe uma ditadura no Brasil e nós queremos um freio de arrumação que seja através do impeachment de um ministro, de um juiz que está ultrapassando seus poderes para perseguir, massacrar as liberdades individuais, e a gente quer uma reforma ampla do Estado brasileiro para que a gente ressuscite o princípio de liberdade e democracia no Brasil. Foi isso que a gente fez ontem, de maneira orgânica, chamando as pessoas, chamando deputados, chamando senadores, chamando influenciadores e chamando o povo para começar uma série de manifestações em nome da liberdade. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não se coloca aqui, inclusive ele falou nesse programa, eu não sei nem o que é bolsonarismo, eu não sou bolsonarista. O Bolsonaro, ele defende, como nós, a liberdade, a democracia, entendeu? O livre diálogo entre as pessoas que compõem uma verdadeira democracia no Brasil. Então essas críticas também eu faço ouvidos moucos. O que eu posso fazer? A gente está fazendo a boa ação, o bom combate, que é defender pessoas de juízes, de procuradores, de pessoas, aliás, de juízes que se colocam como procuradores carrascos e que perseguem pessoas, a saber, perseguem o maior espectro da cena ideológica, política e social brasileira, que são conservadores, são cristãos, que são chamados de extrema-direita nazi fascista por esse mesmo juiz que está prendendo essas pessoas. Então, a gente não tem bolha. A bolha que a gente está furando é da liberdade e da democracia na mais ampla acepção do termo, e a gente vai continuar fazendo isso, Marco Antônio. Sinceramente, eu não acho que deveria ter tanta polêmica em torno disso daqui. É uma coisa... Eu não consigo entender a polêmica por detrás disso. Eu entendo. Por quê? As pessoas acham, em torno do Bolsonaro, que a gente tem que pedir para o Bolsonaro, que a gente tem que se curvar o Bolsonaro. Eu tenho maior gratidão, como a Duda falou, também reitero a palavra do Gustavo aqui, o Bolsonaro é a maior liderança do país, tem lá seus sinões em relação a uma maneira com que ele fala, ele mesmo tem os sinões em relação a ele mesmo, mas é uma pessoa afável, gentil, generosa, e que estabeleceu o princípio de acordar o brasileiro conservador para um princípio de política hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, agora... A gente está lutando não é pelo bolsonarismo, não é pelo culto à pessoa do Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu tenho certeza que ele está apoiando, porque o entorno do Bolsonaro, se a gente vê, o Felipe Martins está preso, cara. O ex-ministro da Justiça, o Anderson Gomes, está preso por razões estapafúrdias. Então, essa pauta humanitária, a gente não tem que, entre aspas, pedir licença ao Bolsonaro, porque pessoas estão sendo torturadas dentro da cadeia. Eu tenho certeza que o Bolsonaro endossa esse nosso movimento, que é de proteger a humanidade das pessoas que estavam em torno dele. Felipe Martins, eu volto a dizer, está preso por uma viagem que ele não fez. O Anderson, ex-ministro da Justiça, está preso com uma tornozeleira eletrônica por causa de uma minuta apócrifa. O Daniel Silveira está condenado, mofando na cadeia, 10 anos de cadeia. Um homem que simplesmente criticou o STF de maneira mais vulgar, incisiva. Dane-se. Isso é coisa de liberdade de expressão. O que o Brasil passa por um período de trevas. Então, assim, vamos esperar o Lula sangrar, o Alexandre de Moraes sangrar, ou o Elon Musk voltar. Não tem tempo de esperar para quem está sendo torturado e ficar na cadeia sem o devido processo legal, para mim, é tortura. Um homem já morreu na cadeia, que foi o Crezão. Não há tempo para esperar, a gente precisa fazer alguma coisa. E é também pelo Bolsonaro, não é só por ele, é pelo Brasil inteiro que está sendo, enfim, torturado por esses juízes carrascos. É tão simples assim. E essas pessoas acham, por causa do movimento bolsonarista, não é uma questão política, eu volto a dizer, é uma questão humanitária. E eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro apoia, endossa essa causa humanitária, de tirar da cadeia aliados que estavam ao lado dele, que estão sendo torturados, presos, morrendo, mofando na cadeia. É isso que a gente está fazendo. A gente não quer projeção política, a gente não quer projeção midiática, até porque projeção midiática, a Folha está falando aí que a gente flopou, que a gente é bolsonarista sem Bolsonaro. Dane-se!
Dane-se, entendeu? Cristo era a razão de humilhação, era a razão de escárnio. Cristo foi cuspido na cara, foi crucificado. Se a gente tem uma razão para sofrer escárnio, para humilhar, se essa razão é um sentido de vida, de tirar a gente da cadeia, da censura, da ruína, eu não tenho problema de ser mofado, de ser gozado, ou pelo Carlos Bolsonaro, ou pelo Fábio Gandarte, ou pela Folha de São Paulo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro apoia o movimento humanitário que quer tirar seus aliados da cadeia e quer tirar o Brasil dessa censura e dessa ditadura inclemente que a gente está vivendo. Agora, eu preciso passar para Orlando Connection, com vocês. Bom dia, Alan dos Santos. Tudo bem? Obrigado por estar conosco. Eu acho que você estava ouvindo a gente nessa última pauta e eu queria jogar para você, até já esclarecendo para o professor Marcelo, são comitês diferentes. Então, tem o House Judiciary Committee e você tem o Committee on Foreign Affairs, que é de relações exteriores. O depoimento do Alan, do Paulo Figueiredo, do Michael Schellenberger vai ser dentro do Comitê de Relações Exteriores de um evento específico sobre o Brasil, que é Brasil, a crise, a Crisis of Democracy, né, uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito, interrogação. E eu queria ouvir o Alan sobre a expectativa dele para esse evento, como ele tem visto tudo o que está acontecendo e sobre essa última pauta que a gente acabou de passar. Obrigado, Marco Antônio. Bom dia a todos aí, Adriles, o Marco Antônio, todo o pessoal que está aí na bancada. Lembrando que quem vai falar lá são só 3 pessoas, né? O CEO do Rumble, Michael Schellenberger, e o Paulo Figueiredo. Eu fui só convidado a entregar o meu testemunho para poder mostrar o que aconteceu com a minha vida, né, e a minha empresa em relação a esses ataques que foram feitos a pessoas. E aqui é ataque mesmo, né? Não é crítica, como a imprensa gosta de usar, né? O verbo atacar como se fosse criticar. Aqui é literal, né? O ataque que foi feito à minha família, né? Porque quando alguém entra na tua casa com um fuzil apontando para sua esposa grávida de 9 meses, com 2 crianças pequenas, você sem nada para poder se defender, sem nenhum crime, o nome disso é ataque. Alguém poderia dizer até que, não, mas isso aí está dentro da lei porque é busca e apreensão ordenada pelo ministro. Acontece o seguinte, no papel do warrant, né, que eu esqueci como é que fala em português, no mandado, no próprio mandado, não há a justificativa. E tem que estar ali a decisão do ministro no mandado. Não pode só assim, eu quero que isso aqui... Não, ele tem que explicar por que está invadindo a sua casa. Enfim, não tinha isso. Dito isso, é realmente ataque. E aí eu vou enviar o meu depoimento com relação a tudo isso, né? Não é ainda aquele que o Elon Musk vai participar, né? Como você bem mencionou ali, existem 2 coisas em andamento nesse exato momento no Congresso americano. Um é como se fosse a CCJ, né, dos Estados Unidos. Vou usar os termos do Brasil, o pessoal poder se familiarizar, tá, Marco? Então, um é como se fosse a CCJ, o outro é como se fosse a CREDEM, né? E nessas 2 comissões no Congresso americano, o objetivo é um pouco distinto, mas a matéria-prima a ser investigada é a mesma. O que está acontecendo é que na CCJ dos Estados Unidos houve então a entrega de documentos do X, antigo Twitter, para essa comissão, e lá mostrou-se então que a administração do Brasil, né, o governo federal brasileiro, junto com a Suprema Corte, estava interferindo. Quando eu falo administração aqui, eu vou tentar, que às vezes a gente fica com alguns termos em inglês, né? Mas o Estado brasileiro, não vamos usar nesse termo, o Estado brasileiro atuou no seu braço judiciário, sem a participação do Legislativo e sem a participação do Executivo, porque o Bolsonaro era presidente, né? O Judiciário atuou para invadir a privacidade das pessoas, pedindo coisas que são absolutamente ilegais. O local onde a pessoa está, né, foi divulgado recentemente nessas comissões aí, que até o Uber, foi pedido o Uber, gente, não sei se vocês ficaram sabendo disso, o Uber teve que, não sei se teve que, eu não sei se o Uber entregou ou não, mas até o Uber foi pedido
qual o local que as pessoas estavam utilizando e andando, ou seja, local de destino, de onde ela saiu. Isso é absolutamente criminoso. Isso só se usa com narcotraficante, assassino, sei lá. Acho que nem isso a justiça brasileira consegue. Mas com as pessoas que estavam escrevendo textos na internet ou fazendo comentários críticos à Suprema Corte, foi assim que aconteceu. Então, essas empresas estão sendo investigadas por cumprirem ordens que não são legais, né? São ordens absolutamente ilegais e criminosas, inclusive, né? E nessa outra comissão, onde o Paulo, o Michael Schellenberger e o pessoal, o CEO do Rumble vai falar, o assunto já é outro. Já é uma questão mais do quanto isso afetou a vida pessoal das pessoas envolvidas e o quanto que isso violou direitos humanos, tratados internacionais como o Tratado de São José na Costa Rica. Bem, a responsabilidade está pesando cada vez mais no ombro das Big Techs. Eles ainda não sabem como eles vão reagir a tudo isso. O Elon Musk foi sábio. Diante de tudo isso, ele foi o primeiro a levantar a mão e falar assim, não, eu não vou cometer crime nos Estados Unidos da América. Já expliquei isso aqui em outros programas, né, pessoal. Uma empresa americana que atua em outro território, ela não pode, sob a desculpa de simplesmente obedecer ao Estado daquele país, cumprir ordens que são contra as leis daquele próprio Estado. Ou seja, o fato de uma empresa americana estar no Brasil não significa que ela tem que cumprir qualquer decisão. Ela precisa cumprir uma decisão que esteja dentro das leis brasileiras. E não está dentro das leis brasileiras uma pessoa fazer críticas e ser objeto de saber onde ela está, onde ela mora, com quem ela fala, o que ela está usando, né? Enfim. Eu estava ouvindo vocês falarem da questão da argumentação, né? O Adriles perguntou, o Marcelo sem comentário, o Marcelo é expert nisso, né? Ele sabe muito bem. E eu só vou acrescentar uma coisa, né? A organização criminosa, Adriles, essa que eles falam, né? Que existe, ela essa tag, né? Como é que eu vou dizer? Esse frame, esse enquadramento. Esse enquadramento que foi feito de organização criminosa ocorreu bem antes dos atos absurdos do 8 de janeiro. Os absurdos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Ou seja, a fundamentação da Polícia Federal, dos delegados ali envolvidos na Polícia Federal e o Alexandre de Moraes corroborando com isso, junto com o Barroso, por exemplo, é de que se uma ou mais pessoas combinam xingar um outro, é organização criminosa porque existe o crime de ofensa. Não, mas a coisa mais. É tão absurda. Eu não posso entrar no mérito do meu depoimento aqui, senão eu vou preso. Mas eles associam, por exemplo, se eu reposto uma mensagem, um post seu, do Alan dos Santos, eu estou corroborando. A primeira coisa que eles perguntam, você conhece fulano de tal? Você conhece fulano de tal? Eu conheço. Todo mundo conhece o Alan dos Santos. E aí você repostou tal mensagem. Estou dando uma hipótese, tá? Você repostou essa mensagem pedindo não sei o quê, greve geral. Você repostou essa mensagem pedindo uma insurreição civil. Não, eles me repostaram. Mas esse fulano repostou você. Mas eu não tenho completamente poder de saber quem me reposta. Ou seja, eles criam, primeiro, um conceito de organização criminosa antidemocrática, que é o que a gente faz, é o seguinte, criticar ministro do Supremo, a falta de lisura, a falta de transparência e a parcialidade da justiça eleitoral no pleito de 2022, para ele já é uma organização criminosa. E aí qualquer pessoa que te reposta, qualquer pessoa que diz algo parecido com você, vira uma máfia. Agora... E aí você é julgado na última instância porque você estava mais ou menos subliminarmente sob as ordens do presidente Bolsonaro. E como o presidente Bolsonaro seria julgado em última instância, você começa a ser parte do golpista Bolsonaro. Agora, absolutamente surreal. Só para dar estupidamente surreal. Uma coloração nisso daí. Professor, você ia falar alguma coisa enquanto o Adriles estava Não, eu dizer para o Adriles, não minta, Adriles. Você e o Alan estão associados ao Rui Costa Pimenta do PCO. Estão todos associados. O Alan é um comunista disfarçado. Vai o vermelho aí. Camisa vermelha, de flanela, safado. Mas isso tudo, pessoal. Eu gosto muito de fazer algumas correlações que podem parecer estranhas, mas põe
Só para ilustrar o nível de loucura institucional que a gente está vivendo, tá? Põe o vídeo do Barroso falando sobre as enchentes. Vejam só, presidente do Supremo. Solidariedade do Supremo Tribunal Federal ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e aos poderes judiciário e legislativo, pelo drama das inundações que estão atravessando. Hoje, no CNJ, nós estamos preparando e vai sair em alguns minutos um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade, para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados do Rio Grande do Sul, para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação, que é muito querido de todos nós. Aí a minha pergunta para o Alan é o seguinte: você consegue explicar isso para o americano? Que o cara ele tá mandando recursos do Poder Judiciário, ele tá agindo como se ele fosse uma espécie de governador barra prefeito, barra presidente, barra tudo junto e misturado. Ó, só para tem vocês terem uma recurso ideia, do judiciário para cobrir só para vocês terem uma ideia, sabe o SOS, que é que cuida dos vistos quando as pessoas estão aqui nos Estados Unidos? Você sabe de onde vem o dinheiro do USOS? O dinheiro do USOS, que é o departamento, da taxa que você paga. É só dali. Então, na pandemia, qual foi o problema? Que eles tentaram colocar o Trump como se fosse um demônio contra o USOS e tal. Porque, como fechou na pandemia, as pessoas não poderiam, então, aplicar, porque não tinha data marcada, elas não poderiam viajar. Então, os funcionários ficaram sem salário. Porque nos Estados Unidos funciona assim. De onde vem o salário do USOS? Basicamente, vem da taxa que você paga quando você vai fazer um pedido de visto. E não pode vir de outro lugar. Porque se vem de outro lugar, você sabe qual é o nome disso, né? Juridicamente falando. Se o dinheiro vem de outro... Porque isso que o Barroso está falando, o dinheiro vem de um outro lugar, tem um nome no direito brasileiro. Vocês querem chutar? Marco Antônio? Vocês querem chutar? Perdão, travou aqui. Qual que é o outro lugar que você está falando? Não, quando você pega dinheiro de um lugar e joga para um outro que não é destinado para isso. Tem um nome. Corruption. Corrupção. Isso é corrupção. As pessoas respondem por impeachment ou demissão de cargo exatamente por isso. E você quer ver um exemplo louco? Uma vez eu estava palestrando em Minas Gerais, foi em BH, e um prefeito gostou da palestra, e bem simples o prefeito, só que ele era do interior da Bahia. Ele me chamou no canto e falou assim: me explica uma coisa então, por que eu não posso pegar o dinheiro destinado do MEC para as TVs e investir na merenda das crianças? Ele falou que ele não pode, porque se ele fizer isso, tem um nome. Esse crime tem nome, né? Sim. Quando você faz isso. Então, o que o Barroso está fazendo é exatamente isso. Agora, óbvio, a gente poderia fazer uma argumentação aqui para além da letra da lei, né? Por exemplo, fundamentando-se no bom senso ou coisa do tipo, que em emergência é emergência, né? Então, beleza, se é para trabalhar de bom senso, nós precisamos entender que o governo do Rio Grande do Sul, o governo federal do Lula e as Forças Armadas, eles são todos eles absolutamente responsáveis pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou, no mínimo, responsável na negligência ao tratar do assunto. As Forças Armadas de que maneira, Alan? Só explica pra gente. Ué, imagina numa guerra você ter soldado no meio da água ali. Você vai fazer como? Você vai salvar todo mundo. Sim, claro. Então pronto. Então eles têm... basicamente é isso, pô. Acho que o professor Marcelo tinha uma questão que ele ia levantar também, professor. Não, só uma observação nessa comparação que o Alan fez entre o prefeito do interior e o Barroso. No caso do Barroso é pior, porque o prefeito, se ele tiver uma certa discricionariedade, eu vou pegar essa verba, vou investir em escola, vou investir na ponte, vou investir em quê? Ele vai prestar contas ao eleitorado dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, nas eleições. O eleitorado vai poder dizer pelo voto se gostou do uso que ele resolveu dar àquela verba. E o Barroso vai responder perante a população quanto? Ele não é eleito e é vitalício. Então é mais grave ainda. É pior quando um juiz toma esse tipo de atitude.
a falta de accountability, que eu realmente não sei como traduziria isso em português, isso não é ficar... É difícil, não é só responsabilização, né? Não é. Vai um pouco além de atribuição de responsabilidade com... uma palavra precisa. Então, por falta de precisão na palavra em português, isso não é porque o Alan tá morando nos Estados Unidos, agora esqueceu as palavras em português. Não é isso, é porque realmente tem palavras que são difíceis de traduzir, né? Que nem weaponization, né? Que é você utilizar uma instituição ou um método como arma, né? É difícil traduzir. Accountability é uma das palavras que a gente vai ter que arrumar um jeito de traduzir isso aí, de um jeito que o brasileiro entenda. Porque nos Estados Unidos isso é muito claro. É você prestar contas, você vai ter que dar conta do que você está fazendo ali para um outro órgão. Você tem que prestar conta, é prestação de conta de um jeito, assim, preto no branco. Eu te dei 10 bombons para você vender a 50 centavos no Farol. Não, você comprou de mim 50 centavos, você vai vender a 2,50. Eu quero os 50 centavos ou um pouco mais de volta, e você vai ter que dar ali prestação de conta, você vai mostrar ali. Isso acontece em qualquer esfera da sociedade, pobre, rica, milionária, bem miserável. As pessoas têm esse senso de responsabilidade e prestação de contas. No Brasil, a prestação de contas, ela simplesmente não acontece. Até porque é tudo aparelhado, né? O próprio Tribunal de Contas não é um tribunal, é um conselhão de amigos, de indicados. Mas a minha crítica... Sim, mas a minha crítica aqui agora não é a máquina burocrática. Sim. A minha crítica aqui é o povo brasileiro precisa começar a aprender o que significa prestação de contas. A cobrar. A cobrar. Pô, porque senão fica assim. O político é do meu partido, é do partido que eu gosto, vou lamber saco, não vou criticar nunca. O político não é do meu partido, não é da galera que eu gosto, eu vou criticar e só vou criticar mesmo porque ele não é do meu partido. Não é assim. Acho que o Brasil passou da hora da gente parar de pensar em ciclos eleitorais, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. O americano, ele pensa na política em longo prazo. É política de Estado. O que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul é um problema de política de Estado. É óbvio que eu acharia injusto alguém dizer que o atual governador e o ladrão que está na presidência, eles seriam os responsáveis por tudo que está acontecendo nesse exato momento. Sim. Eles são responsáveis desde o momento em que eles são negligentes em usar os meios de ação que eles têm na mão nesse exato momento para poder dar uma resposta à população. A omissão é um pecado mortal na gestão pública. A questão é essa. Exato. Mas eu quero acordar o brasileiro. O político, esse político ladrão, sem um dedo lá, o Lula, eu não vou convencer esse ladrão, esse safado. E sou eu que tô falando, tá? Não é mais ninguém que não. Sou só eu, tá, Lula? Então, vem falar comigo aqui na Disney. Associação criminosa. Esse ladrão e esse safado desse governador do Rio Grande do Sul, que teve a... Olha, meus filhos são gaúchos, tá? A minha esposa é gaúcha, mas não é só por causa disso. O gaúcho tem que tomar vergonha na cara. Ver um governador, diante de uma tragédia dessa, gravar um vídeo... Vocês já fizeram chamada de telefone gravada com alguém filmando vocês? De iPhone? Acho que não, sim. Isso é coisa de político. Eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar na câmera aqui agora. Tirei uma foto para a família, para mostrar. Mas eu vou mostrar nas câmeras aqui agora, para o pessoal poder ver. Eu vou tirar o fone, talvez eu não escute muito bem o que vocês estão dizendo. O que acontece? Quando você faz uma chamada de telefone aqui, né, eu poderia até chamar alguém aqui agora, pode até ficar preto, mas qualquer movimento que você faça aqui já começa a aparecer e imediatamente quando você tira, o telefone já não fica preto. Esse canalha desse governador fingiu ligar pro Lula. Vocês chegaram a ver esse vídeo no Instagram? Não. Pior é que a gente citou, mas eu não vi o vídeo. Esse canalha fingiu ligar pro Lula, porque com a captação de áudio... Eu trabalho com isso, gente. A captação de áudio que estava sendo feita na gravação, não tinha ninguém falando com ele no telefone. Absolutamente ninguém. O cara fingiu estar falando com o Lula no telefone
para fazer um perfeito teatro zombando da cara das pessoas. Igual a André Sadi, que tá publicando no Twitter agora. A Madonna no Rio de Janeiro é igual o Réveillon. O povo se ferrando, cara. É surreal. Nego assim, perdendo tudo. A Janja é namastê, sabe? Até quando nós vamos lidar com essas pessoas como se elas fossem pessoas normais? Não são pessoas normais. Essa gente perdeu por completo o uso da razão humana. Eles têm uma massa aqui no cérebrozinho dele, né? A massa encefálica dele, mas aquilo ali e a bosta é quase... A diferença é quase nenhuma. Essa gente perdeu qualquer senso moral possível. Eu não estou falando de política. Se fosse um governador de direita, um presidente de direita, eu estaria fazendo a mesma crítica. E eu acho que essa é a grande diferença. Se tivesse o teatrinho, óbvio. Se tivesse a negligência, óbvio. Exato. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E a gente está falando sobre um tema que no final, né, é interessante ver como as coisas se conectam, né? Porque a mesma pauta do começo do programa tem a ver com esse processo de hipertrofia do Supremo e dos ministros. O negócio está totalmente desregulado no Brasil. E é por isso, Alan, você vai estar no comitê, você vai ficar na terça e na quarta-feira lá em Washington, porque eu estou indo para lá, queria te entrevistar de novo, queria pegar de perto aí o seu relato. Tem mais alguma atividade que vai acontecer ou, por enquanto, só essa reunião do comitê? Não, tem mais agendas lá. Por que acontece? Os membros dessa comissão, eles não sabiam... O Chris Smith, ele já é membro dessa comissão e também era membro da Comissão dos Direitos Humanos. O Paulo Figueiredo é que estava tratando com ele junto com outros deputados. Quando o Jim Path apresentou Paulo Figueiredo, você estava junto comigo, inclusive, lá no dia, ele nos apresentou a outros congressistas americanos que fazem parte desse comitê. Não sei se você lembra, Marco, daquele congressista que falou assim, pô, mas eu sou membro do Comitê de Relações Internacionais e não estou sabendo de nada disso. Lembra? Que ele ficou assustado. Vários congressistas querem conversar com os jornalistas, com os deputados e as vítimas dessa tirania que está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Os congressistas querem saber mais e mais, não só para prevenir o que se pode acontecer nos Estados Unidos da América em relação à Suprema Corte, mas também para entender um pouco mais o que virou o Brasil. Porque lembremos-nos, vou falar aqui para a audiência, não para vocês que sabem isso de qual é salteado, e muita gente na audiência também já sabe, mas lembremos-nos, tem muita gente que quando escuta Brasil, vai lembrar o Brasil queimando na Amazônia. Leonardo DiCaprio postou que a fumaça da Amazônia foi para São Paulo e chegou em Minas Gerais. Ou então o Mark Ruffalo lá que estragou o Hulk, né? O Hulk, e ele denunciou a Amazônia. Então as pessoas pensam assim, não, o Brasil estava muito mal com o Bolsonaro, porque a fumaça da Amazônia estava destruindo o país. Agora ser um ditador, né? Um golpista, ditador. Agora a gente está vendo uma ditadura, parece que a democracia foi salva. O filho do John Lennon mesmo publicou. Vocês lembram quando o fascista era o Bolsonaro? Então, assim, para muita gente nos Estados Unidos, até mesmo por falta de meios de comunicação que falem em inglês, né? O único meio de comunicação que fala em inglês aqui nos Estados Unidos, falando do Brasil, é o The Intercept. As pessoas ficam lendo Intercept aqui. Então, por falta de comunicação, o que eles consomem não é o que nós estamos vendo, não é o que você em casa está vendo. O que eles consomem é o que chega até eles. Então, as outras agendas que vão acontecer em Washington são exatamente essas. Mais congressistas e mais pessoas poderosíssimas dentro da política americana que quer saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. E para a gente fechar aqui,
O último ponto que as pessoas perguntam o que acontece se o Trump... A gente está aí agora com o julgamento do Trump do Hush Money com a Stormy Daniels, um assunto que está em voga. O Trump ficou preso, digamos assim, né? Ficou proibido de deixar ali a região de Nova York durante, sei lá, mais de um mês. Perdeu formatura de filho e tudo mais, teve uma puta confusão. Tá com um gag order, que é uma ordem de censura, uma ordem de mordaça, sem poder falar sobre o tribunal, sem poder falar sobre o julgamento. Um bando de absurdo, um promotor financiado pelo Jorge Soros, extremamente politizado, e a gente está aí com esse julgamento do Trump da Stormy Daniels. Do ponto de vista prático, Marcelo, como é que você vê o impacto eleitoral de uma condenação do Trump em qualquer um dos processos? Lembrando aí para as pessoas, o Trump tem o processo da Stormy Daniels, esse que está agora nas notícias, ele tem o processo da Geórgia, onde estão verificando se ele não mandou esqueci o nome do cargo, do funcionário lá, arrumar votos para ele, se ele não tentou influenciar o resultado eleitoral da Geórgia, e ele tem ainda o processo, esses são só os processos criminais, ainda o processo do tal dos documentos sigilosos que acharam no Mar-a-Lago. São esses os três, posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas eu acho que são esses os três principais casos relacionados ao Donald Trump. O que você acha que acontece no caso de uma condenação, Marcelo? O engraçado e interessante desse negócio, desse caso dos documentos classificados aí, é que descobriram documentos classificados também na casa do Biden, um monte. Documentos sigilosos. Sigilosos, né? E a promotor, né? O cara que deveria... Foi o Special... Eles botaram um Special Counsel que é um promotor especial, digamos assim. O promotor falou que tem elementos, sim, para acusá-lo, mas ele está muito demente para responder pelos atos dele, por isso eu não vou acusar. Nenhum júri o condenaria, porque ele é um velhinho com a memória fraca, que não sabe quando foi presidente, não sabe... até agora, na semana passada, teve ele contando o caso, né, onde o Obama teria mandado ele ir para não sei que estado resolver o problema da Covid. Né? Ele não lembra que a Covid não foi durante o governo Obama, a Covid foi durante o governo Trump. Mas ele, como é um mentiroso compulsivo, né, ele é um mitômano, quanto mais, o Biden talvez seja um dos maiores mentirosos da história dos Estados Unidos, mente sobre o passado dele o tempo inteiro. Ele inventou uma mentira, mas como ele está meio gagá, ele colocou a mentira fora do fluxo temporal correto, né? E esse promotor que você está citando falou que o Biden não lembrava quando o filho dele tinha morrido, não lembrava um ano que ele tinha sido vice-presidente. Estava realmente numa situação cognitiva ruim. Mas, enfim, sobre os impactos eleitorais. Então, eu já vi pesquisas de todo jeito. Agora, o que a gente pode palpar, né? Porque eles fazem pesquisa da seguinte forma, eles perguntam, se o Trump for acusado disso, como é que você votaria? Como é que mudaria? E se o Trump for condenado disso? E se for condenado daquilo? E as pesquisas são muito díspares, elas são muito diferentes. Cada pesquisa mostra uma coisa. Mas o que eu estou percebendo, e o que eu acho que os democratas também estão percebendo, é que quanto mais eles insistem nesses processos, nessas acusações completamente descabidas, claramente políticas, o Trump está ganhando mais votos. O Trump está aumentando a distância para o Biden. Não vamos esquecer que não tem muito tempo que o Biden estava liderando com alguma folga as intenções de voto. Né? E isso inverteu. Você tem uma curva lá que o Trump passa à frente e já está liderando com alguma vantagem, com uma boa folga. Né? E depois de todas as acusações. Então, quanto mais acusação vem contra o Trump, mais aumenta a vantagem dele. Né? Mais as pessoas com a impressão de que o Estado está sendo, como é que fala, weaponized, né? Está sendo usado como arma contra os inimigos políticos. O americano não gosta disso. Então, eu acho que os democratas têm que ter muito cuidado com o que eles estão fazendo, porque talvez isso seja um tiro no pé. É o que você falou, as pesquisas elas são dúbias. Algumas mostram que o Trump tem até vantagem no caso de uma condenação. E isso é um fato.
o Trump voltou a dominar o noticiário político, e com isso ele ocupa todo o tempo da discussão política, vai se firmando como um nome. As pessoas, de um modo geral, sabem que há uma injustiça muito grande sendo cometida. Esse julgamento da Stormy Daniels se, de acordo com a regra eleitoral, ele deveria ter usado o dinheiro que ele usou no acordo de confidencialidade com ela, ele deveria ter classificado como despesa de campanha ou não. Ninguém manda um cara para a cadeia por causa disso, sendo que prescreveu, tem um monte de problemas. O problema é da legislação federal, o cara que está processando ele é o District Attorney, que não tem jurisdição sobre o caso. Enfim, tem toda uma cagada gigantesca em relação ao caso, e as pessoas, no final das contas, elas olham e falam assim, não é possível, é óbvio que isso é perseguição política. E como o sentimento mais forte hoje da política é o sentimento anti-establishment, anti as pessoas que estão no poder, eu acho que uma condenação com o Trump ela prejudicaria muito mais a credibilidade do sistema judiciário americano do que a credibilidade do Trump. Exato. E eu acho que isso aconteceu no caso do Brasil, com o Bolsonaro. Né? A inelegibilidade do Bolsonaro não afetou em nada a popularidade dele. Todas as ações que o Xandão abriu, não sei quem, enquetes, etc., a pesquisa que saiu essa semana, que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro seria eleito presidente. Então, com toda essa campanha de difamação, eles estão percebendo que ela não surte efeito. Por outro lado, no Brasil, só 17% dos brasileiros aprovam o Poder Judiciário. Né? Sendo que numa outra pesquisa, se você somar 60 e poucos % dos brasileiros consideram que ou a gente vive uma ditadura do judiciário ou o judiciário abusa do seu poder. Então, no final das contas, esse dano de reputação causado é muito mais ao judiciário do que aos próprios candidatos. Não sei se você concorda comigo. Eu lembro que a gente fez o último Conexão América que a gente fez, que eu trouxe até... A gente estava na companhia do Flávio Quintela e do Eliel Rosa. A gente estava ali naquela discussão e eu não me lembro qual foi a tua posição. Eu me lembro que o Eliel, acho que você estava também, apostando que o DeSantis ia acabar sendo o candidato republicano. Tem um tempo que a gente fez isso, mas não sei se você lembra. E eu falei, olha, eu acho que não, acho que vai ser o Trump, mas eu entendo a possibilidade. Lembra, isso tem menos de um ano. E a gente estava discutindo realmente a possibilidade. O que mudou nessa história? Claro, uma campanha desastrosa por parte do DeSantis, sim, verdade. Mas o que começou a catapultar de novo o Trump como favorito foram justamente essas acusações contra ele, que galvanizaram o apoio do partido e do eleitorado e da militância em torno do Trump. Aquele desgaste que a gente ouvia muito, você lembra disso, que as pessoas estavam já de saco cheio do Trump? Isso passou, né? E as pessoas se uniram em torno dele. Então, agora, é importante dizer, muita gente pergunta, não existe lei de ficha limpa nos Estados Unidos. Então, na hipótese do Trump ser condenado e haver pena de prisão que vai se gerar, aí eu acho que vai ser um bafafá danado, porque eu tenho questão do serviço secreto, onde vão prender o cara no meio da campanha. Eu acho que vai ser um fudevu de caçarola gigantesco. Mas, meu pai que usa esse termo, fudevu de caçarola. Mas o fato é que ele pode ser candidato dentro de uma penitenciária. Não tem lei do ficha limpa nos Estados Unidos. Né? E tentaram torná-lo inelegível com uma manobra lá na Suprema Corte, e a Suprema Corte virou e falou assim, tem essa porra não. Pode botar de volta. Pode botar de volta 3 estados, não me engano, tiraram lá ele, e a Suprema Corte virou e falou assim, pode tirar o cavalinho da chuva, pode botar o nome dele, que aqui nos Estados Unidos não tem essa porra não. O povo decide quem vai ser o presidente. Eu me lembro que quando aprovaram a lei do ficha limpa, eu fui uma dessas posturas impopulares de dizer, isso é a maior sandice que alguém pode fazer. Você está tirando o poder do povo decidir se quer ou não eleger um candidato e dando o poder para os burocratas do judiciário determinarem quem vai ser ou não o candidato. Eu falo assim, porra, será que isso vai dar errado? Transferir o poder do povo para os burocratas? E no final, todo mundo, tem gente até hoje, político de direita, que tem orgulho de dizer, eu fui relator, eu apoiei o projeto da lei do ficha limpa. Eu falo assim, você é uma besta quadrada, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Porra, a lei do ficha limpa é a maior estupidez do Brasil.
No final das contas, a lei do ficha limpa de hoje é um Bolsonaro inelegível e um Lula elegível. Se precisava de alguma prova de que eu tinha razão.